No início do episódio, vemos uma garota chamada Lily acordando Zenith, nosso personagem principal. Depois disso, Lily começa a preparar o café da manhã. Em seguida, aprendemos sobre os curandeiros neste mundo. Os curandeiros de primeira classe são considerados os melhores, pois podem tornar o mundo inteiro um lugar melhor. A seguir, aprendemos sobre o reino de Rezat, cuja história gira em torno dos curandeiros. O reino é famoso por treinar curandeiros. O Hospital Real é onde todos os curandeiros se reúnem para aprender magia de cura. E antes de iniciar sua jornada de cura, é aqui que recebem suas licenças. Mas num canto do reino há este rapaz, nosso protagonista principal, que usa magia de cura sem licença ou educação formal. Vemos Zenith curando alguém e, em troca, o homem o paga. Nesse instante, Lily chega e lembra a Zenith que ele precisa fazer uma visita domiciliar antes do anoitecer. Após Zenith sair, Lily começa a preparar comida novamente. Mas então Carmélia aparece, que parece ser um espírito, e fica super animada ao descobrir que Lily está cozinhando. Durante esta cena também descobrimos que Lily quer ser esposa de Zenith um dia, e Carmélia fica muito feliz com isso. Depois que Carmélia volta para seu quarto, Zofia entra em cena. Ela veio encontrar Zenith, mas como ele não está em casa, decide esperá-lo. Zofia esperava conquistá-lo imediatamente, mas isso não acontece porque outra garota fera chamada Linga aparece, e ela também veio por Zenith. Mas como ele não está em casa, ela também decide esperar. Zofia e Linga claramente não estão felizes em se ver, já que ambas esperam por Zenith. A conversa delas revela uma rivalidade por ele. Então, outra personagem aparece, uma garota ogra chamada Loi, que também veio por Zenith. Depois de se verem, nenhuma das três está particularmente feliz. Além disso, Lily também está lá pela comida. Enquanto isso, Lily termina de cozinhar e sai para o trabalho, pedindo que cuidem da comida, pois no final todos jantarão juntos. Mas assim que Lily sai, Linga e Loi imediatamente atacam a comida, ansiosas para provar o que Lily fez, pois não aguentam mais. Ao vê-las comer, Zofia também não resiste e se junta com a desculpa de apenas provar. Do outro lado, vemos Lily deitada lá fora, após recolher as roupas, esperando que Zenith retorne logo. Enquanto isso, as três garotas acabam comendo toda a comida. Nesse ponto, começam a culpar umas às outras. Eu não comi nada, você comeu tudo. Mas como sabem que a situação pode piorar, decidem cozinhar mais. Afinal, é só jogar tudo numa panela. Certo? Assim que começam a cozinhar, Lily retorna e pede uma explicação. Ao vê-la, as três surtam e começam a culpar-se novamente. Eu não comi nada. Essas duas fizeram. A situação escala tanto que elas acabam admitindo o erro e começam a se insultar. Vendo isso, Lily as acalma, dizendo que se Zenith as vir assim, ele certamente as repreenderá. Então todas começam a dizer que ajudarão Lily a cozinhar, mas Lily lhes diz que não há mais ingredientes. Nesse instante, Carmélia chega, furiosa ao descobrir que toda a comida foi comida. Ao vê-la furiosa, as três imploram de cabeça baixa e começam a se desculpar. Mas Carmélia diz que provará suas almas para ver se estão realmente arrependidas. No entanto, Lily as encarrega de sair e reunir todos os ingredientes. Depois que elas saem, Lily revela que até sua última erva acabou, e agora ela não sabe o que fazer. Ouvindo isso, Carmélia diz: então você deveria estar ainda mais brava. Mas Lily responde: o que está feito, não há nada que possamos fazer agora. Então Carmélia avisa: é bom que só tenham comido minha comida. Se ousassem tocar no meu vinho, já estariam amaldiçoadas. Enquanto isso, vemos Zenas voltando da visita domiciliar. Uma garota passa por ele segurando o estômago com dor. Nesse instante, seu mestre pergunta irritado aonde ela tinha ido. Ela responde que estava com dor de estômago e então foi ao hospital. Mas como não tinha dinheiro, recusaram-se a examiná-la. Ouvindo isso, o homem fica furioso. Apesar de testemunhar tudo, Zenith não diz nada. O homem arrasta a garota para uma cova e diz cruelmente: este é o lugar perfeito para uma demi-humana inútil como você. Nesse instante, uma sombra escura emerge da cova e entra no corpo da garota. De repente, o homem começa a espancá-la. Mas então, do nada, a garota para de falar e o ataca violentamente. O sangue dele começa a jorrar. Parece que a garota estava sendo controlada por algo. Vendo isso, o homem entra em pânico e corre direto para Zenith, dizendo-lhe que sua escrava está completamente fora de controle e implora para que Zenith faça algo. Zenith fica chocado e pergunta: o que você estava fazendo com ela? Ao que o homem responde casualmente: apenas nosso trabalho usual na fazenda.
O homem oferece dinheiro a Zenith em troca de ajuda. De repente, a garota ataca novamente, mas Zenith o salva. Zenith então pergunta a ela: por que você se tornou tão violenta? Mas a garota começa a atirar pedras nele, que Zenith desvia facilmente, deixando o homem atordoado. O homem diz a Zenith para apenas matar a garota, mas Zenith diz: tirar vidas não é meu trabalho. O homem protesta dizendo: ela é apenas uma escrava, podemos substituí-la facilmente. Mas Zenith responde: na medida do possível tentarei salvar vidas, porque sou um curandeiro. Então a garota arremessa uma pedra enorme em Zenis, mas ele a estilhaça com um único soco. Vendo isso, o homem perde a cabeça. Você se diz curandeiro, mas está quebrando pedras assim? Nesse instante, a garota avança contra Zenith com um golpe, mas um escudo aparece de repente à sua frente, desviando o ataque. A condição da garota havia piorado muito. Ela disse que sentia dores severas e não podia continuar assim. Vendo seu estado, Zenith disse: agora entendo, e então ofereceu a mão para ela morder. Depois disso, ele usou uma habilidade de cura que curou todas as suas feridas, e a sombra negra dentro dela também desapareceu. Então Zenith diz: não sei que tipo de fazenda você está fazendo para que fantasmas possuam seus escravos, e ele até exorciza o fantasma. Por outro lado, quando o homem vê Zenith usando sua boa habilidade de cura, fica completamente chocado e começa a implorar para que Zenith o cure também. Mas Zenith diz: já fiz o suficiente por hoje, voltarei amanhã. Ouvindo isso, o homem entra em pânico e diz: estarei morto amanhã. Ao que Zenith responde: se for esse o caso, terá que pagar um extra. O homem imediatamente tira uma bolsa de dinheiro, mas Zenith diz: isso é muito pouco. O homem argumenta: já estou pagando mais que o preço de mercado. Então Zenith diz: sou um curandeiro clandestino, sem licença. Ouvindo isso, o homem fica atordoado, pois nunca tinha ouvido falar de algo assim. Então Zenith diz: se não quiser pagar extra, levarei sua escrava. O homem concorda dizendo: tudo bem. Leve o que quiser. Então Zenith o cura, e o homem entrega os documentos da garota a Zenith e vai embora. Em seguida, vemos Zenith sentado em algum lugar com a garota. Quando ela recupera a consciência, está muito confusa. Zenith explica que a comprou. Também descobrimos o nome da garota, Tel. Então, de repente, Zenith diz a ela para tirar as roupas. Tel fica chocada com isso, mas como ele agora é seu mestre, ela não pode recusar e começa a se despir. Ao ver o corpo dela, Zenith diz: você tem uma pedra no estômago, é isso que causa sua dor intensa. Ele então a cura e a dor desaparece, deixando-a atônita. Zenith diz: qualquer curandeiro poderia ter feito isso, é normal, mas Tel responde: isso não é normal de jeito nenhum, e o agradece sinceramente. Zenith responde: você acha que um obrigado é suficiente? Ele explica que ela precisará trabalhar para retribuir a ajuda. Tel concorda, pronta para fazer o que for preciso. Então Zenith mostra-lhes um livro e pergunta: você pode encontrar isso para mim? Tel diz sim, e o leva a um lugar onde Zenith encontra todas as ervas que procurava. Tel pergunta o que ela tem que fazer em seguida, mas Zenith diz: eu sempre ofereço o pagamento justo pelo trabalho. Ainda assim, Tel sente que não fez muito. Zenith explica que até esta folha é importante para ele. Ele então rasga o contrato de escravidão dela e a liberta. Tel ficou chocada. Ela viveu toda a sua vida como escrava, e agora não tem ideia do que fazer em seguida. Ela diz a Zenith que assim que descobrir o que quer fazer com sua vida, voltará e lhe contará. Ouvindo isso, Zenith sorri e diz: se precisar de cura novamente, venha à minha clínica, mas claro, não será de graça. Depois disso, vemos Zenith voltando para casa, onde Lily o esperava. Mas Lily lhe diz que a comida ainda não está pronta, pois aquelas 3 idiotas não haviam trazido os ingredientes. Nesse instante, o trio aparece com todos os suprimentos e ingredientes, e elas começam a cozinhar. Mas nesse exato momento, Carmélia aparece e diz a Zenith: sinto que você conheceu uma nova garota. Zenith diz a ela para parar de falar bobagens. Então vemos um flashback onde a antiga equipe de Zenos lhe dá uma moeda de ouro, dizendo que um garoto pobre como ele provavelmente nunca tinha visto uma antes. Zenos pergunta: o que você quer dizer com isso? O líder do grupo responde: Zenos, você não nos serve mais. Zenith diz: mas você foi quem me estendeu a mão da amizade quando éramos crianças. Aston ri e diz: você ainda é o mesmo tolo de antes. Ele nunca considerou Zenith um amigo. Aos seus olhos, Zenith não passava de um escravo. Agora eles são muito mais fortes, e sua inútil magia de cura não é necessária. Aston lhe diz que eles precisam parecer bem diante da realeza, e ter um camponês como ele no grupo não os faria bem. Aquela moeda de ouro deve ser suficiente para ele por alguns dias, e para esquecer que um dia fez parte do grupo Fênix Dourada.
Ouvindo tudo isso, Zenith se afasta. Do outro lado, vemos Lily acorrentada. Seu dono a vendeu para um aventureiro selvagem. Esse homem tenta forçá-la, mas Lily o ataca e tenta fugir. O homem atira uma flecha nela e ela desmaia. Ao se aproximar, Lily morde a mão dele, então o homem a esfaqueia com uma adaga. Seu dono fica bravo com o homem porque Lily estava prestes a morrer e ninguém a compraria agora. Nesse instante, Zenas passa e vê Lily sangrando muito. Ele a compra com a moeda de ouro e a leva embora. Como Lily estava à beira da morte, Zenith a cura. Ela ficou chocada por estar viva. Zenith lhe diz que é um curandeiro e que curar tais feridas é fácil para ele. Lily começa a chorar, agradecendo a Zenith e diz: "Você perdeu sua moeda de ouro por minha causa." Mas Zenith não se importa com a moeda. Ele nunca quis guardá-la de qualquer forma. Lily pergunta se ele é um curandeiro famoso, mas Zenith diz que nem tem licença. Ele aprendeu a curar sozinho. Primeiro, eles vão comprar algumas roupas para Lily. Depois, visitam um restaurante onde Lily veste um vestido novo. Só ela come, porque o pobre Zenith não tem mais dinheiro. Lily pergunta o que ele faz para viver. Zenith lhe diz que foi expulso de seu grupo e agora está sem emprego. Nesse instante, um homem lagarto ferido entra no restaurante. Zenith percebe instantaneamente que ele foi atacado com uma arma mágica. Lily lhe traz água. Vendo-o com dor, Zenith usa magia de cura e cura o homem instantaneamente. Lily diz: "Zenith é incrível", e o homem também ficou chocado e disse: "Nunca vi um curandeiro tão incrível." O homem dá algum dinheiro a Zenith antes de partir, o que faz Zenith perceber que pode ganhar dinheiro curando pessoas. Zenith decide que abrirá uma clínica, mas como ele não tem licença, decide administrá-la ilegalmente, em segredo. Lily diz que vai ajudar porque Zenas a comprou, então ele agora é seu mestre. E se ele não a deixar ajudar, ela ficará brava. Zenas diz: "Tudo bem, você pode ficar comigo até eu encontrar um lugar seguro para você." Lily diz feliz: "Vou cuidar muito bem de você, mestre." Depois disso, Zenas leva Lily a um lugar que parece uma ruína para montar sua clínica secreta. Como ninguém vivia nesta área, era uma ruína totalmente deserta, o que é perfeito para Zenith administrar sua clínica clandestina sem problemas. Zenith avista um edifício com uma aparência bastante decente, mas o lugar parece assustador à primeira vista. Então Lily agarra-se a Zenith por medo. Isso porque tais lugares podem ser lar de monstros espectrais, criaturas mortas-vivas poderosas que parecem humanas, mas matam pessoas e as transformam em fantasmas. Ao entrarem, Lily usa sua magia de luz para iluminar a área, o que impressiona Zenith, pois ele não sabia que ela podia usar magia. Eles olham ao redor e Zenith começa a gostar do lugar, especialmente porque ele costumava passar a maioria das noites ao ar livre quando ainda estava em seu grupo. Lily se pergunta pelo que Zenith passou e ele responde que perdeu tudo. Então agora ele tenta encontrar o lado bom no que resta. Mas então, de repente, Lily se esconde atrás de Zenith, assustada, porque alguém já está lá. Essa pessoa é ninguém menos que Carmilla, uma espectra. Zenith diz: "Ah, então alguém já morava aqui?" Mas Lily entra em pânico e diz: "Ela é uma espectra." No instante seguinte, Carmilla ataca Zenith, mas ele a repele com sua magia. Carmilla olha para seus braços e vê que foram arrancados. Descobrimos que quando Zenith estava em seu grupo, Aston frequentemente o enviava para masmorras perigosas, onde ele enfrentava centenas de monstros mortos-vivos, mas Zenith sempre saía ileso. Zenith diz a Carmilla: "Eu realmente gosto deste edifício, quero morar aqui, não vou incomodá-la de forma alguma." Mas então, Carmilla regenera seus braços e diz: "Eu quero sua vida." No entanto, devido à magia de cura de Zenith, ela não consegue se aproximar dele. Isso a frustra e ela diz: "Impossível, ninguém jamais resistiu diante da rainha dos espectros, Carmilla." Ela então invoca seus servos mortos-vivos para acabar com Zenith. Ele está cercado por todos os lados, mas com uma explosão de magia de cura, Zenith os aniquila, atordoando Carmilla. Zenith repete: "Não vamos incomodá-la de forma alguma se ficarmos aqui." Carmilla finalmente concorda e diz: "Tudo bem, você pode ficar com o primeiro andar, mas o segundo é meu." Zenith se vira para Lily e diz: "Encontramos nossa clínica." Mas a expressão de Lily diz tudo, tipo: "Irmão, os poderes desse cara estão em outro nível." No dia seguinte, Lily parece entediada enquanto ajuda Zenith a limpar o local para que possam abrir a clínica. Ela sugere que talvez devessem sair e fazer publicidade, ou então nenhum paciente aparecerá. Nesse instante, alguém chega. Lily percebe que é a mesma pessoa que Zenith curou antes. Zenith já esperava que ele aparecesse. Ele havia percebido que o homem estava envolvido em negócios obscuros, o que provavelmente era o motivo de não ir ao hospital real. O nome do homem é Day, e desta vez ele traz sua irmã, Zofia. Desde que foi baleada, havia uma ferida estranha em seu braço. Zenith a examina e explica que é devido a veneno, e que a bala ainda estava alojada em seu braço. Zofia pergunta: "Você pode me curar?" Zenith responde: "Sim, mas cobrarei 1000 de moedas por isso." Ouvindo isso, Zofia diz: "Você não sabe quem eu sou? Sou Zofia, o Tornado." Zofia era uma das 3 chefes que governavam as favelas e também era conhecida como salvadora dos pobres.
Ela diz, você quer 1000 de moedas só para cortar meu braço? Isso é demais. Mas Zenith lhe diz que não apenas cortará o braço dela, mas também o regenerará. E a regeneração consome muita energia. Ouvindo isso, Zofia diz, do que você está falando? Nunca ouvi falar de um curandeiro que possa regenerar uma parte do corpo. Isso surpreende Zenith também. Na próxima cena, Zenith começa a operação de Zofia. Ela ficou chocada ao ver que Zenith cria uma faca usando apenas sua magia. Ele então corta o braço dela e começa o trabalho real. Ele usa magia de cura, e podemos literalmente ver o braço dela se regenerar diante de seus olhos. Mas fazer isso deixa Zenith extremamente exausto. Sofia diz que nunca viu um curandeiro como ele antes. Então todos ficaram ainda mais surpresos ao saber que Zenith vive com a senhora monstro da morte, Carmilla. Sofia diz, você realmente é algo diferente. Mais tarde naquela noite, Lily prepara chá para Zenith. Zenith percebe que há 3 xícaras porque a senhorita Carmilla também se juntaria a eles para o chá. Enquanto tomam chá, Lily comenta que desde que Sofia chegou, eles têm recebido muito mais pacientes. Ela se pergunta como os homens lagartos continuam se ferindo com tanta frequência. Ele explica que nas favelas destruídas existem 3 tipos de demi-humanos, e eles estão sempre lutando entre si. Os homens lagarto, os orcs e o terceiro tipo pode estar a caminho para encontrá-los agora. E de fato, um grupo de homens fera invade a casa deles, liderado por ninguém menos que Linga. Linga administra uma rede de cassinos ilegais subterrâneos. Ela é conhecida como Linga, a tirana. Zenith pergunta, você arrombou a porta? Qual é a emergência? Linga responde, há uma emergência. Por mais que espancemos os lagartos de Zofia, eles sempre se curam rapidamente e voltam para nos combater. E descobri que você é a razão por trás disso, é por isso que estou aqui para te matar. Sem qualquer aviso, Linga balança um machado em Zenith, mas surpreendentemente seu machado se estilhaça ao entrar em contato com seu escudo de proteção. Zenith diz a Lily, o que você está olhando? Vá para o seu quarto. Enquanto isso, Linga estava chocada. Meu machado quebrou. Todos os homens fera então tentam atacar Zenith juntos, mas nada funciona nele. Então, em vez disso, eles começam a destruir as coisas dele por frustração. É quando Carmilla entra na sala. Ao vê-la, todos entram em pânico. Ela está prestes a atacá-los, mas Zenith a impede. Ela pergunta, por que você está me impedindo? Zenith responde, esta é minha clínica. Vidas são salvas aqui, não tiradas. Ouvindo isso, Carmilla recua. Linga ficou completamente atordoada. Como uma espectra poderia realmente ouvir um humano? Por medo, ela se ajoelha e pede desculpas a Zenith. Homens-feras são aterrorizados por raças mais poderosas que eles, como vampiros e espectros. Seguindo seu exemplo, todos os capangas de Linga também pedem desculpas a Zenith. Vendo isso, Zenith pensa, o que está acontecendo agora? No dia seguinte, a cena muda, e alguns dias depois, um orc chega à porta de Zenith e diz, Lady Lowe, a líder dos orcs, quer conhecê-lo. Mas ele não ficou surpreso de forma alguma. Ele já havia encontrado os outros 2 líderes das favelas, então encontrar o terceiro era quase inevitável. Zenith pergunta ao orc, por que Lowe não veio pessoalmente? O orc responde, o que você acha? Que nossa líder simplesmente entraria em território inimigo? Então Zenith, ficando sério, pergunta, quão ruim está a situação? O orc diz, ela nem consegue mais se mover. Ouvindo isso, Zenith concorda em ir encontrar Lowe. Vemos então Zenith chegando à base dos orcs. Ao vê-lo, Lowe diz, então você é o curandeiro clandestino que se tornou uma celebridade entre as pessoas. Ela continua, a princípio eu não podia acreditar que havia um curandeiro que estava tratando todos nas favelas. Zenith não ficou feliz em ouvir isso, pois nunca quis publicidade. Por causa dos outros 2 líderes, sua popularidade havia disparado e ele não podia mais ficar na clandestinidade. Lowe continua dizendo, ouvi dizer que você cura qualquer um pelo preço certo. Zenith responde, sim, não trabalho de graça. Zenith então escaneia internamente o corpo de Lowe, já que não havia lesão visível. Lowe ficou chocada, porque esta é a primeira vez que ela vê um curandeiro fazer algo assim. Zenith sente mana dentro do estômago de Lowe e percebe que há uma pedra de mana dentro dela. Lowe lhe diz, não é apenas uma pedra de mana qualquer. Ela tem um encantamento de explosão e é extremamente poderosa. Zenith pergunta, seus inimigos fizeram você engoli-la? Lowe lhe diz, não, eu a confundi com uma bola de arroz e a comi. Ouvindo isso, Zenith a chama de idiota e diz que não há nada que ele possa fazer. Ao sair, ele acrescenta, você vai eliminá-la de outra forma pela manhã. Mas Lowe diz que isso não é possível, porque ela já a mastigou, e se ela se mover descuidadamente, pode explodir a qualquer momento. Ela explica que seu povo não a deixará porque querem morrer com ela, e se explodir, toda a área será aniquilada. Para salvar sua favela, Lowe está pronta para dar a Zenith toda a sua riqueza e até lhe entrega a chave de seu cofre. Zenith imediatamente começa a trabalhar, faz um corte no estômago dela e, em 1 segundo, remove a pedra de mana. Todos ficaram completamente chocados ao ver isso. Zenas explica, eu apenas fiz um corte, removi a pedra de mana e te curei logo em seguida.
Louie o avisa que a pedra de mana ainda poderia explodir a qualquer momento. Ao ouvir isso, Zenith rapidamente envolve a pedra em suas mãos e ela explode, mas Zenith não sofre nenhum arranhão. Todos ficaram ainda mais chocados ao ver aquilo. Zenith diz: "Eu criei uma barreira, então não me machuquei, e qualquer dor que senti já curei." Ele então devolve as chaves de Lois, e ela pergunta: "Por que você recusou minha fortuna?" Zenith lhe diz: "Comparado ao trabalho que fiz, aquilo era muito, muito mais." Lois também começa a gostar de Zenith. Ela diz: "Se precisar de mim, é só me avisar." Mas Zenith não estava interessado, pois quer se manter longe de toda essa popularidade. Então a cena muda para a clínica de Zenith, onde Lily estava brava porque as outras 3 garotas também estavam sentadas lá. Zenith percebe e pergunta: "Todas elas vieram aqui por mim?" Carmilla responde: "Isso se chama amor." Além disso, você é muito talentoso. Ao ouvir isso, Zenith diz: "Isso não é verdade. Sou apenas um curandeiro subterrâneo desconhecido." Carmilla lhe diz que tem 300 anos de experiência e nada escapa ao seu olhar. Até Lily estava um pouco preocupada porque as outras 3 garotas eram realmente muito bonitas. Vendo isso, Carmilla até elogia Lily, o que a deixa um pouco feliz. Por outro lado, Zenith começa a pensar: essas 3 líderes estão brigando por mim e eu nem acho isso engraçado. No dia seguinte, vemos Zofia dizendo a Zenith: "Decidi declarar guerra às outras 2 para que todos saibam que você está do meu lado." Nesse exato momento, as outras 2 garotas também chegam e dizem a mesma coisa. Vendo tudo isso, até Zenith diz: "Tudo bem, por que vocês não resolvem isso na briga?" Desta vez, Carmilla fica realmente animada, pois uma guerra total significava que muitas pessoas iriam morrer, e isso lhe trazia alegria. No dia seguinte, vemos a arena onde todos se reuniram, e até Zenith chega, não para impedi-los, mas para assistir à luta deles. Zenith diz: "Vocês têm lutado por anos, quero que esta luta termine hoje." Com a aprovação de Zenith, todos se preparam para a guerra e começam a se atacar, pois quem sobreviver até o fim, Zenith ficará do lado. Então vemos que já é noite, e nenhuma única pessoa morreu na arena, nem mesmo se feriu, porque Zenith continuava curando a todos imediatamente após se machucarem. Todos ficaram chocados ao ver isso, não conseguiam acreditar que Zenith tinha a resistência para continuar curando por tanto tempo. Todos também percebem a intenção de Zenith por trás desse plano. Ele queria dar-lhes a satisfação de lutar sem realmente permitir que se machucassem. Então Zenith diz: "Com isso, tudo termina aqui. Quem precisava de vingança já se satisfez, mas se ainda quiserem lutar, ótimo pra mim, porque farei muito dinheiro curando vocês." Ao ouvir isso, todos riem e decidem viver juntos em paz. Zenith conta a Lily como seu mestre uma vez lhe disse que um curandeiro só pode ser de primeira classe se tentar tornar o mundo um lugar melhor. Lily então pergunta: "Como era seu mestre?" Zenith lhe diz: "Ele era estranho, mas impressionante." Zenith também decide tornar as favelas um lugar melhor. Então Lily diz a Zenith: "Eu realmente gosto de você." Zenith responde: "Eu também gosto de você." Mas Lily falava romanticamente, ela havia se apaixonado por ele. Então a cena muda para a capital real, onde o comandante da divisão conta ao seu vice-comandante Krishna sobre alguns rumores preocupantes de que os demi-humanos das favelas começaram a viver juntos em paz. Uma das razões era que os líderes dos grupos agora estavam trabalhando juntos. Ao ouvir isso, Krishna também ficou surpresa, porque as guerras demi-humanas já duravam anos, como pararam de repente? O comandante diz a Krishna: "Não podemos ignorar isso. Se nos atacarem juntos, será um problema enorme. Cada líder de gangue sozinho já é poderoso, e juntos poderiam causar grandes problemas." Eles também suspeitam que alguma parte externa possa estar envolvida, alguém forçando os 3 grupos a se unirem. Por causa de tudo isso, o comandante ordena que Krishna vá às favelas e investigue. Então a cena muda para a casa de Zenith, onde todos se reuniram novamente. Zenith espirra e todas as garotas imediatamente se preparam para se tornar seu travesseiro. Vendo isso, Lily fica com muitos ciúmes, porque ela não tinha nada do que as outras 3 tinham. Nesse momento, Zenith cura Sofia, que se machucou levemente enquanto trabalhava. Então eles começam a falar sobre uma cavaleira real que havia ferido Sofia e seu irmão anteriormente. E ela era extremamente forte e também é conhecida como Rosa de Ferro. Mas antes que pudessem falar mais sobre este tópico, o jantar estava pronto. Do outro lado, vemos uma cena nas favelas onde todos viviam juntos em harmonia. Krishna também chega lá. Ver todos se dando bem a surpreende muito e ela pensa: isso é realmente as favelas? Ela tenta obter algumas informações de um homem lagarto, mas ele se recusa a dizer qualquer coisa. Vendo isso, Krishna aponta sua arma para ele, mas ele ainda se recusa a falar, pronto para morrer em vez de conversar. Nesse momento ele avista Sofia e começa a chamá-la. Vendo isso, Krishna foge porque não queria atrair muita atenção. Enquanto saía, ela nota os braços de Sofia e de seu irmão, que agora estavam completamente curados. Isso a choca porque a própria Krishna os havia ferido. Ela não conseguia entender como seus ferimentos haviam cicatrizado tão rapidamente. Enquanto perdida em pensamentos, ela percebe que está perdida nas favelas. Enquanto vagueia, ela acaba na casa de Zenith.
Ela então se aproxima de Zenith e pede direções. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, Lily aparece. No momento em que Krishna vê uma criança elfa, ela aponta uma arma para Zenith e atira nele. A bala libera uma fumaça venenosa que envolve completamente Zenith. Vendo isso, Lily fica extremamente assustada. Krishna diz: "Você é uma elfa", o que significa que ele não é sua verdadeira família. Devo dizer, você é inteligente por montar uma base nestas ruínas. Lily tenta explicar a Krishna que ela entendeu errado. Zenith, na verdade, a havia salvado de um sequestrador. Ao ouvir isso, Krishna ficou atordoada e percebe que agiu muito precipitadamente. Ela se desculpa e explica que o gás não era letal, mas Zenith ficaria inconsciente por um tempo. Nesse momento, Zenith começa a falar: "Pensei que seu único problema fosse seu senso de direção, mas claramente há mais acontecendo aqui." Krishna ficou ainda mais chocada, pois Zenith deveria estar inconsciente. Então, como ele sobreviveu? Ela se desculpa novamente e pergunta como ele fez isso. Zenith responde que usou magia defensiva. Krishna pensa que ele está brincando, pois nenhuma magia defensiva pode bloquear uma arma mágica. Ela examina Zenith de perto e diz: "Você realmente não está ferido de forma alguma. Como isso é possível?" Então ela pergunta: "Você é algum famoso feiticeiro divino que passou a vida inteira dominando magia defensiva?" Zenith nega isso e diz que é apenas uma pessoa comum. Enquanto isso, Lily já estava entediada de ouvir tudo aquilo. Krishna diz: "Você não pode enganar os olhos de uma cavaleira da Ordem Real como eu." Ao ouvir isso, tanto Zenith quanto Lily ficaram chocados. Krishna era a vice-comandante da Ordem Real. Krishna então pergunta: "Você vai cooperar comigo?" Ela começa a falar sobre sua investigação secreta nas favelas, onde está procurando alguém para prender. Zenith pergunta: "Eu disse que cooperaria com você?" Krishna acrescenta: "É dever de um cidadão auxiliar os cavaleiros da Ordem Real." Zenith não responde a isso e, em vez disso, pergunta: "Quem exatamente você está procurando?" Krishna responde: "Estou procurando aquele que uniu todas as 3 facções demi-humanas nas favelas." E ao ouvir isso, Zenith ficou completamente chocado, porque a pessoa que Krishna procurava era ninguém menos que o próprio Zenith. Do outro lado, Carmilla estava desfrutando de toda a situação, permanecendo invisível, o que irritava Zenith ainda mais. Nesse momento, Krishna explica que os Cavaleiros Reais não podem ignorar uma força tão poderosa. Ela também menciona que tentou extrair informações de um homem-lagarto, mas não conseguiu nada. Ela diz: "Este mediador claramente sabe como controlar pessoas, o que só pode significar uma coisa: ele é um servo do diabo." Ao ouvir isso, Zenith responde: "Também pode ser que a pessoa esteja simplesmente tentando evitar chamar atenção, seria melhor se apenas o ignorássemos?" Krishna então pergunta: "Você conhece este mediador?" Ao que Zenith nega. Carmilla estava desfrutando completamente de tudo isso, porque Krishna estava sem saber falando sobre Zenith, que estava bem na frente dela. Então Zenith se oferece para mostrar a Krishna o caminho de volta para a cidade. Ao ouvir isso, Krishna diz: "Você parece com muita pressa para se livrar de mim." Mas nesse momento, ela nota uma cama deitada no corredor. Zenith lhe diz que é apenas uma cama extra que eles jogarão fora em breve. Krishna então pergunta: "Posso usar este lugar como minha base até que minha investigação esteja completa?" Ao ouvir isso, Zenith ficou surpreso, mas como Krishna se oferece para pagar aluguel, ele não pode dizer não diretamente. No entanto, Lily estava claramente infeliz com a decisão. Ela entrega rudemente um chá a Krishna, caminha até Zenith e lhe diz para acariciar sua cabeça. Zenith não consegue entender por que Lily estava tão brava. Carmilla, observando tudo isso, lhe diz que Lily está com ciúmes. Enquanto isso, Lily estava se esforçando muito para fazer Krishna sentir ciúmes, brincando com o cabelo de Zenith, dando-lhe comida, mas nada disso parece afetar Krishna de forma alguma. Vendo isso, Carmilla ficou ainda mais entretida, o que só irrita Zenith ainda mais. Lily continua a mimar Zenith, brincando com seu cabelo ou tentando alimentá-lo, mas Krishna permanece completamente inabalável. Isso frustra tanto Lily que eventualmente ela desiste e vai dormir. Depois de colocá-la na cama, Zenith finalmente tem uma conversa individual com Krishna. Krishna diz: "Você disse que aquela elfa foi pega por traficantes de escravos. Você sabe quem eles eram?" Zenith responde: "Não." Krishna então pergunta: "Você é um mago que dominou magia defensiva?" Zenith nega novamente. Krishna continua: "Mesmo que alguém tenha dominado magia de cura, ainda não consegue regenerar completamente uma mão. Apenas santos ou alguns magos de alto nível podem fazer isso." Ela então explica como havia ferido gravemente o braço de Zofia durante a luta deles. Mas pela manhã, o braço de Zofia estava completamente curado. Ela diz: "Se alguém nas favelas é capaz de tal magia de cura de alto nível, então isso muda tudo." Krishna acrescenta que nos próximos dias, ela planeja prender o mediador e investigar todos esses assuntos. Zenith então pergunta: "O que você tem contra as favelas?" Krishna começa a contar a história de sua mãe, que foi morta por alguém das favelas. Sua mãe era uma senhora orgulhosa e gentil que costumava ir às favelas para alimentar os famintos. Mas um dia, apenas seu corpo morto retornou. Disseram a Krishna que alguém a havia matado para roubar seu anel de casamento. Krishna diz: "Ela ajudou tantas pessoas, mas nenhuma delas se apresentou para salvá-la." Ela continua:
Daquele dia em diante, decidi me tornar uma heroína invencível. Seguindo esse caminho, tornei-me a vice-comandante mais jovem da história e ganhei o apelido de Rosa de Ferro. A cena então muda para a manhã seguinte, onde vemos Zenith curando Zofia. Ele se lembra que Krishna havia partido cedo naquela manhã, dizendo que voltaria à noite. Nesse momento, Carmilla lhe diz: "Não pense muito nessa garota. Eu vivi por 300 anos e já vi muitas histórias emocionantes como esta." Zofia estava prestes a dizer algo sobre Krishna, mas nesse momento Krishna aparece novamente porque havia se perdido mais uma vez. Assim que Krishna e Zofia se veem, ambas se preparam para lutar, o que choca Zenith. Ele rapidamente inventa uma desculpa, dizendo que Zofia também acabou lá depois de se perder. E surpreendentemente, Krishna acredita nele. Depois disso, Zofia e Krishna começam a provocar uma a outra. Krishna então diz: "Eu sei que você tem um mediador, e essa mesma pessoa te curou porque sua mão deveria estar em péssimas condições." Zofia responde: "Ouvi dizer que os Cavaleiros Reais estão investigando casos de tráfico de crianças. Eu sei que você não vai acreditar em mim, mas há um aristocrata chamado Calendar que está por trás de tudo isso." Krishna não acredita porque, em sua visão, a raiz de todo o problema reside nas favelas. Zofia diz: "Sua ideia de justiça não passa de uma piada." Nesse momento, Zenith se interpõe entre elas e Krishna lhe diz para se afastar. Mas Zenith diz: "Sinto muito, mas Zofia é minha paciente." E ele revela a verdade, que ele é o mediador que Krishna tem procurado. Krishna não consegue acreditar. Ela pensa que Zenith dominou magia defensiva e é impossível para alguém dominar tanto magia defensiva quanto magia de cura. Ela diz: "O mediador é um mestre da cura." Zenith esclarece: "Eu não dominei nada, mas sei usar os dois tipos de magia." Krishna ainda luta para acreditar, mas percebe que Zenith está claramente do lado dos demi-humanos. Ela diz: "Terei que encontrar um local diferente para completar minha investigação", e então ela parte. Krishna vai direto para a mansão de Calendar, mas antes de entrar, ela deixa suas armas do lado de fora. Ela confronta Calendar sobre os ladrões e lhe dá um aviso, mas Calendar já estava preparado. Ele havia aumentado significativamente sua segurança. Krishna inspeciona a segurança da mansão novamente e também investiga a área circundante, mas não encontra nada suspeito. Antes de sair, ela pede para usar o banheiro e começa a olhar ao redor. Ela acha estranho que a mansão tenha muito mais guardas do que o normal, então ela avista um poço. Quando ela desce no poço, encontra muitas crianças lá dentro. Ela lhes diz: "Mantenham a calma, estou aqui para ajudar, sou uma heroína." Mas de repente, ela é atingida por trás por uma bala de mana disparada por ninguém menos que o próprio Calendar. Calendar zomba dela e diz: "As armas dos Cavaleiros Reais são realmente algo." Ele a provoca e a ameaça. Krishna começa a acreditar que não sobreviverá quando, de repente, Zofia aparece e diz: "Você realmente vai morrer tão facilmente?" E ela não estava sozinha. Zenith estava com ela. Calendar, ao vê-los, ameaça matar os dois também, mas Zenith não se intimida. Calendar ataca Zenith com sua arma, mas Zenith não sofre nenhum arranhão. Vendo isso, Calendar entra em pânico, recua e deixa cair sua arma. Zenith aponta a arma para ele, e Calendar fica tão assustado que começa a implorar por sua vida. Mas Zenith atira nele com uma bala de mana de potência mínima, deixando-o inconsciente sem causar ferimentos graves. Depois disso, Krishna diz: "É tarde demais para mim agora. Não vou sobreviver." Zenith responde: "Não se preocupe," e usa sua magia de cura para curá-la instantaneamente. Krishna ainda estava em descrença. Zenith diz: "Sou apenas um curandeiro subterrâneo que administra uma clínica decadente." Krishna diz: "Eu não sou uma heroína. Você é." Mas Zenith responde: "De jeito nenhum. Meu trabalho é curar pessoas, especialmente as que sentem dor. Foi o que me ensinaram." Então ele diz a Krishna: "Você é a verdadeira heroína. Você salvou essas crianças." Krishna olha para as crianças e diz: "Não se preocupem, vou tirar todos vocês daqui." Depois disso, ela fica bastante emocionada. Então vemos muitos homens lagartos chegarem e juntos eles ajudam a resgatar as crianças. Zofia diz: "Devemos sair daqui rapidamente. Os Cavaleiros Reais podem aparecer a qualquer momento." Mas Krishna a impede e pergunta: "Por que você me salvou?" Zenith diz: "Você ainda não pagou minha conta. Quero o dinheiro pela cama, e também por te curar agora mesmo. Se você morresse, quem me pagaria?" Ao ouvir isso, Krishna cai na gargalhada. Depois de um tempo, vemos a área das favelas onde Zenas e Lily estavam voltando para casa. Ambos estavam muito animados para experimentar um novo chá. Na próxima cena, vemos um flashback onde Zenas era bem jovem e estava deitado em um canto das favelas. Foi então que Aston aparece. Ele estava procurando por alguém. Assim que ele nota Zenith, ele se aproxima e inicia uma conversa. Ele descobre que Zenith não tem nem casa nem emprego. Aston então convida Zenith para se juntar a ele em uma aventura. Zenith responde: "Pessoas das favelas não podem se tornar aventureiros." Aston ri e diz: "Sim, isso é normal, mas se você tiver habilidade, pode subir qualquer degrau." Então Aston pergunta se Zenith tem alguma habilidade. Zenith responde: "Sim, eu sei um pouco de magia de cura." Aston ri para si mesmo, pensando: como um garoto pobre das favelas, sem educação, sem magia de cura. Ele pensa que não passa de uma piada.
Ainda assim, Aston decide levá-lo para sua equipe, mas em seus olhos, Zenith não passava de um escravo. Em seguida, somos mostrados uma cena onde Aston está lutando contra um monstro. Durante a batalha, Aston se machuca, mas Zenith conseguiu curá-lo facilmente de longe. No entanto, Aston não percebe isso. Depois de matar o monstro, Aston pensa que Zenith é realmente completamente inútil. Logo depois, Aston expulsa Zenith da equipe. A cena muda para o presente, onde vemos Aston saindo em uma missão com sua equipe. Eles estão atrás especificamente da pele de um lobo de fogo para presentear seu nobre mestre. Alguns dos membros da equipe ainda estavam de ressaca da noite anterior. Eles conversam entre si sobre como os aldeões ficaram impressionados ao ouvir o nome do grupo deles. Aston se gaba de que seu grupo pode matar qualquer besta mágica sem sofrer ferimentos. De repente, alguns lobos flamejantes aparecem. Aston fica realmente animado porque quer matá-los e presentear suas peles ao seu senhor. Um de seus membros da equipe usa magia defensiva, e Aston desvia de um ataque de bola de fogo, mas o ataque seguinte fere gravemente suas mãos. Enquanto isso, outro companheiro de equipe foi gravemente ferido, e sua magia defensiva também para de funcionar. Eventualmente, eles não têm escolha a não ser recuar. Aston diz: estes eram apenas monstros de rank B. Então, como nos metemos em tanta encrenca? Ele então pensa consigo mesmo que deveria ter tido um curandeiro em sua equipe como Zenas. Então nos é mostrada uma cena 10 dias depois. Aston e seu grupo retornam com uma nova curandeira em sua equipe. A curandeira é uma garota que diz: não espere muito de mim, sou apenas uma curandeira normal da capital. Por acaso eu tinha uma licença de aventureira, então vim junto. Mas por que vocês precisam de uma curandeira de rank médio como eu? Aston não diz nada. Ele estava ocupado imaginando como mataria a raposa flamejante, transformaria sua pele em um cachecol, o presentearia ao seu senhor e finalmente se tornaria parte da nobreza e da casta superior. Então, ao entrarem na caverna, os lobos flamejantes já estavam esperando e os emboscam. Desta vez, Aston estava preparado, mas a sorte não estava do seu lado. Uma bola de fogo danifica criticamente seu mago, e Aston não conseguiu acertar nenhum único golpe nos lobos. Ele pede à curandeira para curá-lo, mas ela diz: este homem está em uma condição muito ruim. Precisamos sair daqui imediatamente. Se ele não receber tratamento adequado logo, não sobreviverá. Ao ouvir isso, Aston fica muito bravo porque nada estava dando certo para ele. Depois de sair da caverna, ele também ataca o usuário de magia defensiva, culpando-o pelo fracasso de sua magia. Mas então a curandeira explica que a magia defensiva estava funcionando perfeitamente bem. Se não tivesse sido, aquele companheiro de equipe já estaria morto há muito tempo. Aston diz à curandeira para se apressar e curá-lo porque eles precisam voltar para dentro. Mas a curandeira lhe diz que fez tudo o que podia, e mesmo um curandeiro de rank superior não seria capaz de fazer mais nesta situação. Se ele quiser resultados melhores, terá que contratar um elite ou um santo. Ao ouvir isso, Aston ficou chocado. Desde que ele expulsou Zenas de sua equipe, todas as missões têm falhado. Ele pergunta à curandeira: é possível para alguém usar magia de nível santo sem ser um elite ou frequentar a escola? A garota não entende do que ele está falando, e o próprio Aston fica confuso porque, em seus olhos, Zenas não passava de um escravo. A cena muda, e vemos Aston recebendo uma carta de seu senhor. Na carta, o Lorde o informa para não contatá-lo novamente, pois Aston falhou em completar sua missão a tempo. Aston implora ao mordomo por mais uma chance, mas o mordomo lhe diz que o Lorde foi humilhado na frente de sua filha porque ele havia planejado dar-lhe o cachecol como presente de aniversário. Mas o aniversário dela já havia passado. Aston de repente se curva e implora por outra chance, mas o mordomo recusa novamente. Então esse inventa uma desculpa, dizendo que um de seus colegas de equipe o traiu, e foi por isso que a missão falhou. Eventualmente, ele recebe mais uma chance. Ele pensa consigo mesmo que agora não tem escolha, a não ser trazer de volta seu escravo. Mas em sua mente, ele se sente grato por Aston estar até disposto a aceitá-lo de volta. A cena muda novamente. Aston estava procurando por Zenith com um de seus companheiros de equipe nos cortiços. Seu companheiro pergunta: você acha que Zenith ainda está vivo? A isso Aston responde: eu lhe dei uma moeda de ouro, então claro, ele deve ter sobrevivido. Aston então elabora um plano para contratar os líderes das 3 gangues demi-humanas para encontrar Zenith. Primeiro ele vai até a líder da gangue dos Homens Lagarto, Zofia, mas Zofia diz que está ocupada porque tem uma consulta médica. Enquanto isso, Aston olha para Zofia e pensa o quão atraente ela é, e como, assim que se tornar um nobre, ele manterá uma garota como ela ao seu lado. Como introdução, ele lhe diz o nome e a patente de seu grupo, mas Zofia o interrompe e diz: pule a bobagem e vá direto ao ponto. Aston diz: quero que você encontre alguém chamado Zenith. Ao ouvir isso, Zofia cai na gargalhada e diz: ah, você é aquele idiota que expulsou o doutor do seu grupo, certo? Não apenas suas ações. Seu rosto também parece o de um burro. Aston fica furioso e se prepara para lutar, esquecendo que está no meio do território dos Homens Lagarto. Zofia diz: Zenith tem coisas muito mais importantes a fazer do que encontrar alguém como você, e expulsa Aston. Em seguida, Aston vai até Linga, mas no momento em que ele menciona Zenith, ela o humilha severamente. Finalmente ele vai até Loi, que também o insulta duramente e até o ameaça, dizendo que se ele ousar incomodar Zenith novamente, ela não o poupará.
Vendo tudo isso, Aston estava completamente perdido em descrença. Como todos os 3 líderes dos cortiços poderiam conhecer Zenith, ele começa a pensar que talvez seja outro Zenith. Nesse exato momento, ele vê Zenith passando com Lily. Aston de repente aparece na frente deles e diz: "Parece que vocês conseguiram sobreviver sem a gente?" Zenith responde: "O que vocês estão fazendo aqui? De qualquer forma, esqueçam, tenho muito trabalho a fazer." E ele começa a se afastar sem sequer ouvir. Vendo isso, Aston ficou chocado e diz: "Para onde você está indo?" "Eu vim aqui para lhe oferecer uma chance de se juntar novamente ao grupo." Mas Zenith imediatamente rejeita a oferta. Aston não consegue acreditar que Zenith o recusou. Ele diz: "Como você pode me rejeitar?" Zenith responde: "Vocês nunca me valorizaram, e eu mal recebia pelo meu trabalho. Mesmo assim, Aston insiste: você não pode recusar minha oferta. Estou te dando outra chance de voltar. Você se esqueceu? Fui eu quem te tirou daqui e te transformou em um aventureiro." Zenith diz: "Sim, eu me lembro, e era grato naquela época, mas as coisas mudaram agora. Abri minha própria clínica aqui e ganho milhões curando pessoas, na verdade." Aston estala: "Que bobagem você está falando?" Nesse momento, vários demi-humanos chegam e falam com Zenith calorosamente. Zenith diz a Astin: "Agora é tarde demais para você", e começa a se afastar novamente. Astin não aguenta isso e de repente avança para atacar Zenith, mas antes que possa, uma bala mágica o atinge. Quem atirou não foi ninguém menos que Krishna. Até Zenith ficou um pouco surpreso ao vê-la. Krishna explica que se perdeu novamente e acabou ali por acidente. Por outro lado, Aston ficou completamente chocado e não consegue acreditar que até a vice-capitã dos Cavaleiros Reais conhece Zenith. Vendo tudo isso, ele joga toda a culpa em seu companheiro de equipe e foge. Em seguida, vemos as 3 líderes de gangue, Zofia, Linga e Loy, reunidas na casa de Zenith. Elas estavam falando sobre Aston. Todas as 3 dizem que estavam desconfiadas dele, e foi por isso que mandaram alguns homens segui-lo. Elas suspeitam que ele possa estar tentando contratar guildas das sombras subterrâneas para alguma atividade ilegal. Ao ouvir isso, Zenith diz: "Isso é difícil porque contratar guildas subterrâneas exige muito dinheiro, e a julgar pela condição atual de Aston, isso não parece provável." Mas Sofia menciona um homem que consegue fazer essas coisas mesmo sem dinheiro. A cena muda novamente, todos foram embora, e Lily estava preocupada com Zenith, então ela vem verificar como ele está. Mas enquanto tentava fazer Zenith dormir, Lily acaba adormecendo também. Zenith a cobre e então fala com Carmilla. Ele lhe diz que estava pensando no passado. Ao ouvir isso, Carmilla pergunta como ele aprendeu magia de cura. Zenas explica que uma vez, ele tentou trazer um corpo morto de volta à vida, mas o resultado foi aterrorizante. Ao ouvir isso, Carmilla fica muito séria e diz: "Isso é feitiçaria proibida." Zenith diz que não sabia disso na época. Ele estava apenas seguindo as ordens de seu professor. Carmilla diz que 300 anos atrás, quando ela estava viva, as pessoas usavam esse tipo de magia para criar golems, que eram muito usados no exército do Lorde Demônio. Mas isso foi há muito tempo, e os golems não existem mais. O último que ela viu foi 300 anos atrás, quando ainda estava viva. Enquanto ambos se preparam para dormir, uma explosão massiva ocorre de repente. Ao ouvir a explosão, Carmilla voa para investigar. Quando ela chega ao local, ficou chocada com o que viu, pois o mesmo golem de que acabavam de falar estava agora em fúria pelos cortiços. Somos então mostrados um flashback onde vemos um túnel subterrâneo, e 2 homens misteriosos estão conversando. Um diz: "Então você veio aqui porque não pode pagar as taxas da Guilda das Sombras." "Eu sei muito bem disso, mas não se preocupe. Dinheiro não é importante para mim. Você pode me chamar de guia, e o assunto é bem simples. Você quer contratar alguém para se vingar, e não apenas de uma pessoa, mas também de seus companheiros. Mas você pode me dizer por que quer vingança? O motivo importa muito. Embora para os membros da Guilda das Sombras, não importa, desde que estejam sendo pagos. Para mim, tanto a razão quanto o motivo importam. Se você não quiser me dizer o motivo, esqueça. Este acordo está cancelado." O outro homem então explica a razão de sua vingança. Ao ouvir isso, o primeiro homem começa a rir e diz: "Essa não é uma razão real. Parece que você só quer liberar a raiva que tem guardado em seu coração. Diga-me seu nome, e farei o trabalho para você sem nenhum pagamento." A cena volta ao presente, onde um golem gigante estava em fúria pelos cortiços. Finalmente, Zenith chega e diz: "Então este é o monstro chamado Golem." Nesse momento, Carmilla também chega, e descobrimos que Lily ainda está dormindo. Logo, as outras 3 garotas chegam, e Linga as informa que muitos de seus seguidores estão gravemente feridos e não conseguem se curar. O mesmo acontece com os orcs. Zenith começa a se perguntar quem é esse monstro e de onde ele veio. Talvez seja algum tipo de criatura artificial antiga. Então Carmilla diz que isso faz parte de uma feitiçaria proibida usada na época do Lorde Demônio. Loy acrescenta que seus homens viram o golem vindo das profundezas dos cortiços subterrâneos. Depois de ouvir isso, Zenith pensa que talvez este monstro esteja conectado à Guilda das Sombras, mas não há tempo para pensar nisso agora. Ele diz a Loy e Linga para reunir todos os feridos em um só lugar, e então a cena muda. Vemos o homem misterioso parado em um penhasco distante dizendo:
Este monstro tem um grande poder destrutivo, mas sua mobilidade é bastante baixa. Agora, será interessante ver como Zenith se sentirá quando seus amigos começarem a morrer um por um. Do outro lado, a situação estava piorando. Muitas pessoas estão feridas, mas Zenith consegue reunir todos de uma vez e curá-los completamente. Ao mesmo tempo, Zenith estava ficando muito irritado com a pessoa que estava por trás de tudo isso. Vemos então o homem misterioso na colina observando Zenith curar a todos com binóculos. Ele ficou chocado e diz: "Então, Zenith, você conseguiu salvar todos os feridos, mas e o monstro? Agora, o que você fará? Estou realmente animado para ver isso." Enquanto isso, Zenith pergunta ao seu grupo se houve alguma baixa, e quando descobre que ninguém morreu, ele diz: "Graças a Deus ninguém morreu." Então Carmilla diz: "Como alguém conseguiu uma pedra mágica de tamanha pureza?" Essas pedras só podem ser encontradas no extremo sul, onde costumava ser o castelo do Lorde Demônio. Zenith responde: "Não adianta pensar em tudo isso. Eu vou destruir este monstro sozinho." Mas então as outras 3 garotas se colocam na frente dele e dizem: "Estamos com você. Não vamos deixar você ir sozinho." Carmilla lhes diz que o núcleo do monstro é seu coração e a pedra mágica dentro dele deve ser destruída. Caso contrário, o monstro se regenerará repetidamente. Depois disso, Zenith, junto com Sofia, Loi e Linga, inicia a batalha. Zenith usa sua magia para aumentar significativamente a agilidade de todas as 3 garotas. Assim que a magia de Zenith faz efeito, a velocidade delas aumenta dramaticamente, e imediatamente depois, todas as 3 atacam o monstro. No entanto, o monstro se regenera imediatamente. Depois disso, Zenith também lhes dá força e velocidade para ajudá-las a causar mais dano. Conforme a batalha avança, Zenith começa a ficar animado e diz: "Faz muito tempo que não participo de uma batalha real." Ele acrescenta: "Preciso manter uma distância específica, caso contrário, minha magia não funcionará em seu potencial máximo." Zenith então combina magia de agilidade, força e velocidade de uma só vez e diz: "Não importa quão semelhantes sejam as técnicas, sua ativação é diferente e bastante complicada. Nem eu consigo usar todas as 3 juntas por muito tempo." Enquanto isso, as 3 garotas continuam atacando o Golem, causando danos massivos, mas ele continua se regenerando. Observando a batalha de perto, Zenith percebe o que precisa fazer e nota que o Golem precisa de algum tempo para se regenerar. Ele então ordena a Sofia e Linga que quebrem as 2 pernas do Golem. Elas atacam as pernas do Golem simultaneamente, fazendo-o cair de joelhos. Nesse momento, Lois vê uma garotinha escondida em uma casa que está diretamente no caminho da queda do Golem. Zenith, ao ver a garota, fica ansioso e começa a lançar um feitiço defensivo, mas é tarde demais. Para a surpresa de todos, o Golem consegue salvar a garota, cobrindo-a com as mãos antes de cair. Enquanto isso, o homem misterioso ainda observava toda a batalha do alto da montanha. Ele diz: "Parece que Zenith pode vencer a segunda rodada também." Carmilla se aproxima de Zenith e diz: "Golems reagem apenas a ordens básicas. Como ele salvou esta garotinha, eu não entendo." Mas Zenith está começando a entender as coisas. Ele diz: "Eu escaneei completamente este Golem. Golem, a pedra mágica está localizada no lado esquerdo de seu peito, em seu coração." Zenith também sente que Astin está dentro do Golem. A cena muda e o homem misterioso diz: "Zenith, parece que você entende agora quem está dentro deste Golem. Encontrei uma pedra mágica incompleta e para ativá-la completamente eu precisava de um humano. Mas emoções humanas e sentimentos complicados não são adequados para um Golem. Eu precisava de uma pessoa que estivesse completamente cheia de negatividade e vingança. E foi então que encontrei Astin. Eu fundi Astin com a pedra mágica incompleta e criei este Golem. Agora Astin e a pedra se fundiram, e para separá-los você terá que matar Astin. Então, você pode matar a pessoa que te transformou em um aventureiro e te tirou dos cortiços?" A cena muda novamente, e Zenith diz aos seus companheiros: "Fiquem longe de mim e deste Golem." Mas as 3 garotas recusam dizendo: "Se sairmos, este Golem continuará se regenerando repetidamente." No entanto, Zenith insiste para que elas saiam porque é a escolha mais inteligente. Ele decide que lutará na linha de frente, mas se lembra das palavras de seu mestre, que sempre disse que curandeiros nunca deveriam lutar na linha de frente, pois não conseguiriam curar seus companheiros eficazmente durante a batalha, e foi por isso que ele pediu a todos os outros para irem embora. Depois disso, Sofia, Linga e Lori partem com Carmilla. Carmilla diz: "Eu não sou muito fã do sol, e amanhã está chegando, então eu também vou." Ela diz a Zenith: "Vou esperar por você com uma xícara de chá?" Agora, apenas Zenith e Astin permanecem no campo de batalha. Zenith pergunta: "Por que alguém como você, uma pessoa tão egoísta, salvou uma garotinha?" Essa pergunta lembra Zenith de algo que um antigo companheiro de equipe uma vez disse sobre Astin, que era obcecado por dinheiro e poder porque sua irmãzinha morreu devido à falta de remédios.
Talvez a garotinha que Aston acabou de salvar o tenha lembrado de sua irmã. Zenith sabia que a raiva de Aston ainda estava viva, porque agora Zenith havia encontrado um novo lugar onde sentia que pertencia. Depois disso, o Golem fica ainda mais irritado e começa a atacar Zenith. Mas Zenith estava facilmente desviando dos ataques do Golem. Zenith então desfere um golpe, fazendo o Golem cair no chão. Vemos então Aston deitado na frente de Zenith, mas a pedra mágica ainda estava em seu peito. Zenith diz: "Este é o último dia em que verei seu rosto." Zenith então cria uma espada com sua magia e golpeia o peito de Aston. Enquanto isso, o homem misterioso que estava observando a batalha diz: "Eu não pensei que Zenith mataria alguém tão facilmente." Ele então continua: "Zenith, parece que você passou por muita coisa. Junto com o homem misterioso, nós também pensamos que Zenith havia matado Astin, e que este era o fim para Astin. Mas de repente, o Golem treme novamente. Vemos Zenith golpeando Astin repetidamente com sua espada. Zenith diz: "Você não pode morrer tão facilmente. Seja qual for a destruição que você causou, terá que compensá-la. Não acho que serei pago por curá-lo, mas ainda assim não posso te matar." Por outro lado, o homem misterioso ficou chocado. Ele se pergunta como Zenith está atacando Astin e curando-o ao mesmo tempo. Ele então percebe que Zenith está separando as partes do corpo de Astin que haviam se fundido com a pedra mágica. Mas Zenith está fazendo isso com tamanha precisão que, se ele cometer o menor erro ou atrasar a cura de uma parte do corpo danificada, Aston morrerá instantaneamente. Fazer tudo isso junto é impossível, especialmente depois de uma batalha tão longa. Do outro lado, vemos Zenith dizendo: "Para ser honesto, Aston, não há lugar para você neste mundo, e não há benefício em mantê-lo vivo. Mas quem pagará por toda a destruição que você causou? Você nem tem dinheiro, mas os contratantes que o contrataram terão que pagar por toda essa destruição. As duas razões pelas quais estou mantendo você vivo são: primeiro, porque você me tirou dos cortiços e me deu um pagamento de rescisão, uma moeda de ouro, que usei para salvar Lily. Isso começou minha nova vida. A segunda e mais importante razão é que sou um curandeiro." Aston fica emocionado ao ouvir isso e começa a chorar. Finalmente, Zenith quebra completamente o cristal mágico. Aston pensa: "Perdi tudo. Agora você quer que eu viva? Isso é sua vingança? Quando eu estava dentro do Golem, vi como você apoiou aqueles demi-humanos em apoio. Você sempre nos apoiou assim? Passei minha vida inteira me aproveitando dos outros, mas no final, outra pessoa me usou. Sei que nada do que eu disser importará pra você, mas ainda quero dizer algo." Zenith então se vira e vê Aston completamente ajoelhado com a cabeça baixa. Aston diz a Zenith: "Me desculpe." Depois disso, Zenith responde: "Agora que você está consciente e completamente curado, tenho que te dar algo." Ele estende a mão e aumenta sua habilidade, elevando sua força de braço em 10 vezes. Zenith então desfere um soco poderoso no rosto de Aston, fazendo com que as roupas rasgadas restantes caíssem, e Aston é arremessado, caindo completamente nu. Mais tarde vemos Krishna parada perto de Aston. Ela diz: "Recebi um relatório sobre um ataque de monstro. No meu caminho pra cá, Zenith me encontrou e me contou tudo. É um milagre que depois de tamanha destruição massiva você não tenha morrido. Você deveria ser grato a Zenith por salvar sua vida." Krishna então aponta uma arma para Aston e diz: "Estou prendendo você por tentativa de agressão, fuga da justiça, falso testemunho, vingança indireta, causar destruição e indecência pública, já que você está sentado aqui sem roupas." Aston então percebe que suas roupas rasgaram completamente, e ele começa a tentar preservar sua dignidade. Krishna então diz a Aston: "Zenith deixou uma mensagem para você. Peguei sua espada enquanto você estava inconsciente porque ela foi encontrada nos andares profundos de uma masmorra. É uma espada muito valiosa, e vendendo este tesouro, poderemos compensar toda a destruição. Já que encontrei esta espada, é hora de eu pegá-la de volta." Aston abre o punho e vê uma moeda de ouro, que era seu bônus de rescisão. Aston, completamente emocionado, diz baixinho: "Não me resta nada", e começa a chorar alto. Assim que Zenith chega à sua clínica, Carmilla o esperava com chá. Lily, que acordou, também vem e diz que fez o chá. Lily diz: "Eu sabia que você voltaria e sem nenhum dano." Lily também menciona que Carmilla estava realmente preocupada com ele, e estava tão ansiosa que estava voando pela casa. Ao ouvir isso, Carmilla fica muito envergonhada e diz a Lily para ficar quieta. A cena corta e vemos o homem misterioso que diz: "Acho que é hora de eu voltar para o subterrâneo por um tempo, mas tenho certeza de que nos encontraremos novamente, Zenith." E aqui termina a primeira parte. Então, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, certifiquem-se de curtir, comentar e me dizer o que acharam do episódio. Esta é a história de um curandeiro subterrâneo super poderoso que foi expulso de seu grupo porque eles pensavam que ele era inútil, mas então ele abriu uma clínica sem licença. Se você não assistiu a primeira parte, o link está na descrição. Agora vamos começar a segunda parte. Vemos Zenas relaxando feliz em uma fonte termal porque os últimos dias tinham sido muito difíceis para ele, e fazia muito tempo que ele não relaxava assim.
Mas de repente, o portão se abre e a cena corta para o passado, onde Krishna estava dizendo que, mesmo após a investigação, eles não receberam nenhuma informação sobre quem foi o mentor por trás do ataque de Gon. No entanto, eles descobriram que a pessoa se autodenomina o Guia. Zenith diz que se lembrará do nome Guia porque um dia eles definitivamente se encontrarão. Como essa pessoa não deixou rastros, encontrá-lo era quase impossível. Além disso, ele havia abandonado o local que havia estabelecido como sua base. Até os demi-humanos continuaram sua investigação, mas não encontraram nenhuma informação porque a maioria das pessoas em guildas subterrâneas não verifica os antecedentes uns dos outros. Até os Cavaleiros Reais estavam procurando por essa pessoa, mas não conseguiram encontrar nenhum rastro. Então uma briga começa entre demi-humanos e Krishna porque Krishna diz que resolverá a missão usando sua experiência. Depois de ouvir a bobagem deles, Zenith os afasta e diz: "Hoje é meu dia de folga, então não me incomodem." Depois de empurrá-los para fora, Lily de repente vai até Zenith e diz que tem uma ideia porque ele estava muito preocupado há muitos dias. Ela estava prestes a explicar sua ideia de que ambos deveriam ir sozinhos a uma fonte termal. Mas antes que pudesse terminar, Sofia entra, surpreendendo os dois. Sofia então sugere que eles deveriam ir a uma fonte termal. Ao ouvir isso, Lily fica frustrada porque todo o seu plano foi arruinado. Para convencer Zenith, Sofia começa a explicar os benefícios da fonte termal e no final, Zenith concorda, o que deixa Sofia feliz. Assim que Sofia sai, Linga chega e adivinha, Linga também diz que eles deveriam ir à fonte termal. Depois que Linga sai, Lori entra com a mesma ideia. Ao ouvir tudo isso, a mente de Zenith fica confusa e do outro lado, Lily começa a chorar. Depois que Lori sai, Krishna também entra, e adivinha o que acontece em seguida. Depois de ouvir tudo isso, Zenith fica preocupado e pergunta a Lily o que ela queria dizer, mas Lily fica muito zangada. Então Carmellia chega, que estava gostando de ver as pessoas se debaterem com o amor, e ela lhes diz que também vai à fonte termal com eles. A cena então corta para o presente, onde Sofia aparece diante de Zenith, surpreendendo-o bastante. Sofia estava muito despreocupada e começa a dizer como nunca sequer sonhou que viveria junto com o Homem-Lobo e ogros, e ela acredita Zenith por tudo isso. Enquanto dizia isso, ela se aproxima muito de Zenith, o que o deixou bastante desconfortável. De repente, Sofia se torna mais romântica com Zenith, mas ele a manda parar com essa bobagem. Então Linga entra em cena. Ela começa a brigar com Sofia e age como se estivesse desmaiando de repente. De repente, ela pula em Zenith, mas Sofia a pega no ar e elas começam a brigar, pois Sofia não podia deixá-la ter sucesso em suas segundas intenções. Naquele momento, Loi, que não estava vestindo nada, também entra em cena, e então todas as três começam a lutar por Zenith. Enquanto isso, Zenith, vendo toda essa confusão, estava ficando muito irritado. Então, por último, mas não menos importante, Krishna também entra e grita com as três, mas elas a apontam, perguntando o que ela estava fazendo no banheiro masculino. Ouvindo isso, Krishna fica assustada e tenta dar desculpas, dizendo que veio ali por engano. Depois disso, todas as quatro começam a brigar, e vendo-as lutar, a mente de Zenith ficou completamente perturbada. Do outro lado, vemos a mesma curandeira chamada Yuman, que era a curandeira substituta na equipe de Astin. Ela também tinha vindo aqui para relaxar, mas então ela percebe as quatro garotas entrando no banho e vê uma humana com semi-humanos juntas a surpreende bastante. Então ela percebe uma elfa ao lado dela, que era Lily, e pensa consigo mesma o quão fofa ela é. Enquanto isso, Lily tem seu próprio problema. Seu corpo não era tão desenvolvido quanto o das outras garotas, mas quando ela vê Yuman ao seu lado, ela se sente um pouco feliz por ver alguém como ela. Por outro lado, Yuman não conseguia entender o que exatamente estava acontecendo. Naquele momento, Carmellia entra e começa a encorajar Lily, dizendo para ela não se preocupar, pois ainda era muito jovem. Ela explica que muitas pessoas no mundo preferem diferentes tipos de corpo. Ouvindo isso, Lily ganhou um pouco de confiança. Mas então Yuman vê Carmellia, um espectro, e fica completamente chocada. Ela imediatamente usa sua magia de cura para tentar se livrar dela. No entanto, Carmellia rapidamente foge dali. Yuman estava confusa, pois tinha visto muitas coisas estranhas em apenas um único dia. Então vemos que é hora do jantar, e todos estavam brindando alegremente. Zenith pergunta a Krishna se ela também pode comer com eles, mas Krishna diz que tirou um dia de folga para relaxar e se sente presa com eles ali. Então vemos Lily dormindo, e do outro lado, Zenith estava prestes a compartilhar uma bebida com Carmellia. Zenith explica que todos tiveram uma competição de bebida e o vencedor poderia dormir em seu colo, mas no entanto, todos já haviam adormecido. Zenith pergunta a Carmellia como ela veio parar aqui, já que não pode ficar muito tempo sob a luz do sol. Carmellia explica que se escondeu dentro de um cajado e Lily a trouxe para este lugar. Zenith então pergunta o que ela fazia quando estava viva, ao que Carmellia responde que não se lembra, pois foi há muito tempo. A cena muda para a manhã seguinte, onde uma grande explosão acontece na cozinha. Yuman corre para lá preocupada e descobre que a pedra mágica usada para alimentar o forno explodiu, causando queimaduras severas ao cozinheiro. Apesar de seus melhores esforços, Yuman não conseguiu curá-lo adequadamente e diz que ele talvez nunca mais consiga segurar uma faca. Ouvindo a explosão, Zenith chega. Yuman pede ajuda a Zenith para levar o homem ferido ao hospital real, mas Zenith diz que não há necessidade de se preocupar com uma lesão tão pequena e simplesmente sai depois de curá-lo.
Enquanto isso, Yuman não consegue entender como alguém pode deixar uma pessoa ferida dessa maneira. Mas quando o cozinheiro se levanta, Yuman fica chocada, pois não esperava que sua habilidade de cura fosse tão poderosa a ponto de curar completamente. Tal cura só pode ser realizada por um santo ou um curandeiro de classe de elite. A cena muda para uma escola de cura, onde Yuman vai encontrar sua professora e explica toda a situação. A professora fica surpresa e diz que há apenas 10 curandeiros de elite em todo o país, todos trabalhando para o governo. Yuman diz que não conseguiu falar com o homem porque ele saiu rapidamente depois de curar o cozinheiro. A professora pergunta sobre sua aparência e Yuman diz que ouviu uma garota chamando-o de Zenith. A professora diz que eles não obterão nenhuma ajuda dele, mas como aquele homem ajudou uma pessoa inocente, eles supõem que ele deve ser uma boa pessoa. Então, por enquanto, eles podem ignorá-lo. Mas se Yuman o encontrar novamente, eles precisarão coletar mais informações. Mas então, novamente, quando Yuman menciona que o homem usava um sobretudo preto, o professor muda de ideia e diz que eles devem encontrá-lo a todo custo. Yuman estava em dúvida se eles seriam capazes de encontrar aquela pessoa ou não, mas seu professor disse que tinha uma ideia bastante boa de onde poderiam encontrar aquele homem. Então ele riu de uma maneira estranha. A cena corta e vemos que o irmão de Sofia havia trazido um homem para Zenith porque o homem estava vomitando sangue e de repente desmaiou. Vendo isso, Zenith diz a ele para permanecer consciente. Quando Zenith escaneia o homem, ele descobre que ele tem a doença dos pulmões vermelhos. Zenith imediatamente diz a Lily para ficar longe, pois essa doença havia causado uma pandemia antes, matando muitas pessoas. No entanto, até onde ele sabia, uma cura havia sido encontrada e todos haviam se recuperado. Naquele momento, aquele homem fala, elogiando Zenith por seu excelente diagnóstico. Então ele se apresenta como Becker, um curandeiro de elite do Hospital Real, o que surpreende a todos os presentes. Becker explica que este caso é um tanto único, porque, apesar de ser um curandeiro de elite, sua magia de cura não é muito eficaz. Zenith pergunta se ele realmente tem a doença dos pulmões vermelhos, mas antes que Becker possa responder, Yuman entra e expõe tudo sobre seu professor. Ela avisa que se ele continuar se comportando dessa forma, sua condição pode piorar. Naquele momento, o homem começa a tossir sangue novamente. Então ele toma um antídoto e explica que sua doença é um tanto semelhante aos pulmões vermelhos, e é por isso que as pessoas o evitavam. Mas o pessoal da favela o ajudou. E como ele tinha o antídoto, ele não vai morrer. Zenith pergunta onde ele conseguiu o remédio. O homem diz que ele mesmo o fez. Então Yuman elogia seu professor por criar muitos remédios, e diz que ele é o mesmo homem que encontrou a cura para os pulmões vermelhos. Mesmo que ele não tenha magia de cura, seus remédios lhe renderam uma classificação especial. Becker diz que quando ouviu falar de um curandeiro de elite usando o sobretudo preto, ele pensou que era alguém que conhecia, mas percebe que provavelmente estava errado. Então ele pergunta se aquele casaco pertence a Zenith, que responde que era de seu professor. Zenith nem sabia muito sobre seu professor. Depois de ouvir isso, Becker pergunta se Zenith gostaria de se juntar a eles em sua equipe. Yuman ficou muito surpresa com isso, mas Becker explicou que há alguns problemas no Hospital Real agora e pergunta se Zenith poderia ajudá-los. Então, o trio de garotas semi-humanas entra e diz que não deixarão aquele homem levar Zenith tão facilmente assim. Elas dizem que cercaram toda a área, e como não podem lutar dentro da casa de Zenith, elas vão bater no homem assim que ele sair. Elas explicam que foram avisadas por uma bandeira vermelha que Carmélia levantou, um sinal de alerta. Becker diz que parece que ele precisa mudar sua abordagem, e então pergunta a Zenith se ele trabalharia oficialmente para eles como um agente comissionado. Zenith não teve problema com isso, o que surpreende a todos, mas ele diz que se eles querem sobreviver aqui, eles têm que trabalhar com os outros. Ele também menciona como este médico havia distribuído remédios gratuitos nas favelas muitas vezes, então eles não têm problema algum com ele. Então um acordo foi feito onde Zenith virá ao Hospital Real e obterá todos os detalhes sobre seu trabalho. Então na próxima cena vemos Zenith finalmente chegando ao Instituto Médico Real. Junto com Zenith, Yuman e Becker também estavam presentes. Zenith ficou bastante surpreso ao ver um instituto tão grande e diz: "Eu prefiro lugares um pouco mais sombrios e escuros, mas aqui tudo é muito brilhante." Então Becker diz a Zenith: "Deixe-me primeiro mostrar-lhe meu escritório de estudos." Os três então chegam ao escritório de Becker e Zenith diz: "Este lugar é perfeito." Ouvindo isso, Becker brinca um pouco: "Não acho que meu escritório seja sombrio o suficiente para você gostar." Então Becker fica sério e diz: "Você deve saber muito bem por que eu o chamei aqui." Zenith responde: "Sim, para investigar as pessoas desaparecidas, mas você deve saber que não sou bom em rastrear pessoas." Becker diz: "Não se preocupe com isso. Este trabalho será bastante fácil para você." Depois disso, Zenith brinca: "Então você me trouxe aqui sob sua responsabilidade, e se eu estragar tudo, você também estará em apuros." Becker diz a Zenith que ser da elite vem com suas próprias vantagens e diz a ele que aqui seu nome será Zeno, e você será transferido para cá como um estudante de pesquisa estrangeiro. Então Yuman leva Zenith para seus aposentos, e Zenith fica surpreso porque Lily já estava lá. Yuman diz a Zenith que no instituto você pode manter membros da família ou parentes próximos com você. Então Lily diz com confiança: "Então eu vim aqui como sua esposa." Yuman para Lily e diz: Não como esposa. Você está aqui como a irmãzinha dele." Ouvindo isso, Zenith se sente um pouco estranho, mas também aliviado, pois estava preocupado com como Lily viveria sozinha nas favelas. Depois disso, Yuman sai e Lily chama Zenith de querido por trás. Ouvindo isso, Zenith se sentiu estranho e até mesmo nojento.
Lily então pergunta, então Zenith, o que você vai fazer agora? Tomar um banho primeiro ou quer café da manhã? Ou se quiser, pode até me ter. Ouvindo isso, Zenith grita alto, você está louca? E quem te ensinou tudo isso? Naquele momento, Carmélia entra e diz, e quem mais a teria ensinado, senão eu? Eu estou treinando Lily. Assim que Zenith vê Carmélia, ele diz, o que mais eu poderia esperar de você? Zenith continua, Carmélia, se alguém descobrir sobre você aqui, eles usarão magia de cura para exorcizá-la daqui. Mas Carmélia ri e diz baixinho, se alguém pode me matar, é só você, porque você é o único que pode usar aquela magia de nível monstro. Zenith não pega a frase inteira de Carmélia e pergunta, você disse alguma coisa? Carmélia ri e diz, nada. Então a cena muda para a cantina da escola, onde Zenith e Yuman estavam sentados juntos. Zenith pergunta a Yuman, como posso obter uma licença de cura? Yuman diz a ele que é um processo bastante difícil, mas uma vez que você obtenha a licença, seja trabalhando em um hospital, juntando-se ao exército ou a um grupo de aventura, seu valor é muito, muito alto. Zenith então diz, esqueça isso, fale-me sobre os curandeiros que têm desaparecido. Yuman diz que um deles se chamava Alfred. Ele era um estudante brilhante e seu veterano. Ele também ajudou muito Becker a fazer a cura para a doença dos pulmões vermelhos. Ouvindo isso, Zenith diz, então esse cara parece ser bastante importante. Nós definitivamente precisamos encontrá-lo. Eles estavam conversando quando, de repente, um curandeiro sênior entra na cantina, seguido por muitos estudantes. Yuman diz, este é o vice-diretor da nossa escola, o professor Goldring. Então Yuman explica que desde que ele se tornou vice-diretor, houve muitas mudanças na escola, e ele também está competindo para se tornar o diretor, pois o diretor atual é bastante velho. Devido a isso, muitas responsabilidades caíram sobre o vice-diretor. Desde essas mudanças, pessoas ricas têm recebido mais benefícios no instituto. Yuman diz, eu acho que o vice-diretor pode estar envolvido no desaparecimento de Alfred. Ouvindo isso, Zenith pergunta, então, o que devemos fazer agora? Yuman responde, não se preocupe, você é um curandeiro muito capaz. Os olhos deles naturalmente cairão sobre você. Naquele momento, um garoto chamado Carson chega e imediatamente pergunta a Yuman, o que vocês estão fazendo aqui, afinal? Ignorando-o, Yuman responde, posso almoçar onde eu quiser. Então Carson olha para Zenith e ao sair diz, então você é o estudante especial, não cause muitos problemas por aqui, ou o nome do seu patrocinador será manchado. Zenith fica confuso e pergunta, quem era aquele cara? Yuman diz a ele é nosso colega de classe e recentemente se juntou ao grupo de Goldring, e desde então ele tem agido todo arrogante e prepotente. Então a cena entra em um flashback onde vemos um Zenith muito mais jovem tentando curar um corpo morto deitado por perto. De repente, um homem vestindo a jaqueta preta de Zenith aparece e o repreende. Você deveria usar essa magia em pessoas vivas, não em corpos mortos. Depois de algum tempo, vemos uma cena onde Zenith está dentro de uma casa com outro garoto e ambos estão aprendendo magia de cura com aquele mesmo homem. A cena retorna ao presente onde Zenith estava sentado em sua aula, sendo ensinado sobre monstros mortos-vivos. Um estudante pergunta ao professor sobre espectros, e ao ouvir o nome, o professor diz, se um deles aparecer na sua frente, fuja imediatamente. Zenith pensa consigo mesmo, e Carmélia está sentada no meu quarto, relaxando tranquilamente. Então Carson se levanta na aula e diz, eu tenho aventurado por alguns anos e já matei mais de 30 fantasmas. Todos o elogiam, e Carson olha para Zenith e diz, e você, estudante especial, o que você fez até agora? Zenith pensa em silêncio, não posso me gabar em público, então devo minimizar minhas habilidades, dizendo que 50 está bom, mas então ele se levanta e diz, eu também matei quase 30 fantasmas. Ouvindo isso, Carson zomba dele. Você está jogando números tão grandes assim? Zenith casualmente responde, sim. Estou dizendo a verdade. Matar 30 de uma vez é muito difícil de qualquer forma. Carson ficou chocado internamente pensando, eu matei fantasmas um por um, mas ele disse que matou 30 de uma vez. Enquanto isso, Zenith queria manter um perfil discreto, mas as coisas já haviam escalado. Depois disso, vemos outra aula onde Zenith estava estudando sobre círculos mágicos de cura. Quando o professor estava ensinando como criar um círculo mágico de cura, Zenith pensa, no tempo que eu levo para fazer o círculo, eu poderia ter curado 10 pacientes usando minha magia. Então o professor pergunta, alguém quer fazer seu próprio círculo mágico? Carson imediatamente se adianta e cria seu melhor círculo mágico. O professor fica impressionado e pergunta, você gostaria de se juntar ao meu laboratório de pesquisa? Mas Carson, ainda agindo todo arrogante e prepotente, diz, desculpe, professor, mas eu já me juntei ao laboratório do professor Goldrun. Então Carson imediatamente olha para Zenith e diz, então que tipo de círculo mágico você usa? Zenith se adianta e cria um círculo mágico que seu mestre o ensinou muitos anos atrás. Assim que o círculo mágico é completado, Carson começa a zombar dele porque ele não consegue entender absolutamente nada. Mas quando o professor percebe, ele fica completamente atordoado, pois nunca tinha visto um círculo mágico tão avançado antes. O professor diz, este é um círculo mágico muito poderoso. Com isso, podemos regenerar o corpo de qualquer um, mas ativar um círculo mágico assim requer uma quantidade enorme de mana. Ouvindo isso, Zenith diz, isso não é verdade. Eu posso ativar este círculo mágico muito facilmente
e imediatamente ativa o círculo mágico com uma única mão. Vendo isso, o professor ficou completamente impressionado e insiste para que Zenith se junte ao seu laboratório. A cena muda para o escritório do professor Goldrun, onde ele estava sentado em sua mesa quando sua secretária chega e diz: Senhor, um novo estudante chegou à nossa escola que é bastante único. Ouvi dizer que ele pode matar 30 fantasmas de uma só vez. O professor Goldrun responde com raiva: O que você tem pensado do seu grupo? Qualquer um pode simplesmente entrar assim, sem mais nem menos. Então outro cara entra e diz: Senhor, recentemente descobrimos sobre um grande número de monstros mortos-vivos aparecendo no cemitério. Ouvindo isso, Goldrun diz: Esta é uma chance perfeita para testar aquele novo estudante. Depois disso, eles decidem enviar Zenith para lá junto com Carson para ficar de olho nele. A cena muda para o cemitério onde todos os estudantes vieram com Zenith. Um por um, os estudantes começam a matar fantasmas. Mas Zenith estava parado ao lado com Yuma e diz: Quanto tempo isso vai durar? Esses caras vão continuar matando fantasmas um por um. Então um grande número de monstros mortos-vivos começa a se reunir lá. E todos os estudantes estavam completamente exaustos. Carson estava literalmente encharcado de suor. Mas então Zenith usa uma habilidade de cura de alto nível e derrota todos os monstros de uma vez, dizendo aos seus colegas que por causa de todos vocês, eles se reuniram. Então derrotá-los se tornou muito fácil. Vendo isso, Yuman ficou completamente chocada, mas então Carson leva todo o crédito para si e diz: Vocês todos viram, certo? Eu matei todos esses fantasmas. Agora vão contar a todos sobre isso. Os outros estudantes também acreditaram nele e começam a sair. Então Zenith diz: Esperem, ainda há um fantasma aqui? Enquanto Carson olha para trás, o chão começa a tremer e um terrível rei zumbi emerge do subsolo. Sua presença era tão aterrorizante que todos começam a suar. Todos imediatamente olham para Carson e dizem: Você é nossa última esperança. Você é o único que pode nos salvar. Mas Carson estava completamente em pânico. Yuman brinca: Carson, você é nosso herói. Vá nos salvar. Zenith, em um tom ligeiramente sarcástico, diz: Sim, você pode facilmente lidar com este. Ambos empurram Carson para frente. Carson olha para trás para seus colegas e diz: Pessoal, vão em frente. Eu cuido disso aqui e rapidamente enviarei reforços. Então vemos Carson atacando o rei zumbi enquanto chora, mas seu ataque causa apenas um pequeno arranhão que imediatamente se cura. Depois disso, o rei zumbi pega Carson e, como uma bola de futebol, o joga por aí. Assim que o rei zumbi estava prestes a matar Carson, Zenith se adianta e usa uma poderosa habilidade de magia de mega cura, destruindo completamente o rei zumbi. Enquanto o rei zumbi era destruído, Zenith se lembra que todos os monstros mortos-vivos são atraídos por monstros mortos-vivos mais poderosos do que eles mesmos. Ele também se lembra de alguém que estava sentado em seu quarto tranquilamente. Na próxima cena vemos Carmélia espirrar alto. Vendo isso, Lily diz a ela: Talvez você tenha pegado um resfriado. Mas ouvindo isso, Carmélia diz: Você tem um senso de humor muito bom, sabia? A maior entre os mortos vai pegar um resfriado e ri. Então ela diz: Talvez alguém esteja sentindo muito a minha falta. Então vemos Zenith chegar lá e os três jantam juntos. Durante o jantar, Zenith diz a Carmélia que todos os monstros mortos-vivos próximos são atraídos por ela, porque ela é muito forte. Ouvindo isso, Carmélia ri e diz: Então você vai me expulsar agora, é isso? Zenith claramente recusa e diz: Considerando como você afeta seus arredores, é mais seguro mantê-la comigo. Ouvindo isso, Lily se sente um pouco tímida e começa a falar consigo mesma. Ela diz: Eu também queria que Zenith dissesse isso pra mim. Agindo como Zenith, ela diz: Lily, fique sempre comigo porque você é a única capaz de se tornar minha esposa ideal. Pensando isso, Lily se sente feliz dentro de si. Mas Carmélia também se sente um pouco tímida ouvindo isso e começa a sair dizendo: Você diz pra monstro de quem todos fogem pra ficar com você. Você realmente é algo diferente. Em seguida, vemos uma cena no hospital real, onde o segundo secretário do professor Goldrun estava gerenciando o incidente do cemitério. Ele aprecia Carson por lidar com a situação tão facilmente e diz que o novo assistente de pesquisa se mostrou inútil. Ouvindo isso, Carson se sente um pouco culpado porque Zenith salvou sua vida no cemitério. Então ele conta ao secretário tudo honestamente que Zenith exterminou todos os monstros mortos-vivos no cemitério. Enquanto ele sai, frustrado, Carson diz: Zenith, agora estamos quites. Em seguida, vemos o escritório de Becker, onde Becker diz a Zenith que ele recebeu um convite do laboratório de Goldrun. Ele diz: Estou bastante impressionado com você. Parece que seu extermínio dos monstros mortos-vivos chamou a atenção deles. Zenith diz: Nossa missão será concluída em breve. Mas Becker diz a ele: Ainda não, de forma alguma. Você ainda tem que dar uma entrevista para se juntar à facção de Goldrun, porque Goldrun é muito inteligente e não adiciona ninguém ao seu grupo sem uma inspeção rigorosa. Além disso, ele é politicamente muito poderoso. Ouvindo isso, Zenith se sente sobrecarregado e diz:
Esta tarefa complicada está completamente além de mim. Zenith pergunta: Goldring é um curandeiro avançado, mas você é um curandeiro de elite. Você não deveria ser mais influente? Becker explica: ele se tornou um curandeiro de elite porque inventou seus próprios medicamentos. Poderes políticos e títulos têm um valor completamente diferente. Zenith diz: por enquanto, eu deveria ir ao laboratório e encontrá-los. Na próxima cena, vemos Goldring e sua secretária entrevistando Zenith. Goldring diz: então você é o novo estudante de pesquisa. Diga-me, o que você pode fazer? Zenith diz: tudo o que consigo fazer é somente a cura, nada além disso. Goldring não gosta dessa resposta e diz: qualquer curandeiro pode curar. Se você tem poderes, deveria atuar em um nível muito mais elevado. Então ele pede a Zenith para desenhar o mesmo círculo mágico que ele havia feito em aula. Goldring explica ainda que, na história deste reino, os curandeiros têm sido figuras muito importantes e a classe dominante usufrui de todos os benefícios. Ele planeja se juntar a eles em breve, o que beneficiará sua facção também, é claro. Goldring acrescenta: cada vida tem um valor diferente e é por isso que pessoas valiosas e ricas recebem cuidados especiais. Enquanto isso, Zenith desenha o círculo mágico e o entrega a Goldring. Goldring queria verificar a profundidade da educação de Zenith através deste círculo mágico para ver se Zenith havia aprendido a cura legalmente, já que muitos que aprendem a cura não oficial não conhecem bem os fundamentos. Quando Goldring inspeciona o círculo mágico, ele fica um pouco surpreso, pois nunca havia visto um círculo assim antes, com feitiços de regeneração, e nota que os princípios básicos de cura estão perfeitamente aplicados nele. Então Goldring se levanta e diz: você pode se juntar ao laboratório a partir de amanhã. No dia seguinte, vemos Goldring indo ver pacientes com toda a sua facção, e Zenith se junta a ele no meio do caminho. Zenith e Carson estão ambos no final da fila, o que significa que eles têm o menor posto na facção. Carson diz a Zenith que foi sua recomendação que o ajudou a se juntar à facção, e ele também diz que usará Zenith para ascender ainda mais na facção. Ouvindo isso, Zenith diz: você não está sendo um pouco honesto demais, por acaso? Então Zenith vê Goldring curando um paciente com um tornozelo torcido. Zenith nota que o método de cura de Goldring era muito diferente. Ele estava usando a energia vital de 3 outros curandeiros para curar o paciente. Carson explica que essa é a habilidade única de Goldring, chamada magia de transferência de saúde, que lhe permite usar a força vital de outros para curar qualquer lesão. Quanto mais grave a lesão, mais energia vital é necessária, diz Zenith. Então é por isso que Goldring mantém tantas pessoas consigo. Carson diz que essa é também uma razão, mas a principal é que o professor quer mostrar sua força, pois o diretor atual está prestes a se aposentar em breve. Então é quase certo que o professor Goldring será o novo diretor. Depois disso, Zenith pergunta a Carson sobre Alfred, e ao ouvir o nome, Carson fica um pouco surpreso e diz: aquele sujeito desapareceu de repente, embora o professor tivesse grandes esperanças nele. Não sei muito, mas ele está desaparecido desde o jantar. Zenith pergunta: que tipo de jantar? Carson explica que o professor oferece jantares a alguns de seus estudantes favoritos a cada poucos dias. Na próxima cena, vemos Zenith na casa de Becker, onde Becker diz: você terá que se tornar um dos estudantes favoritos do professor Goldring para que possamos obter mais informações e evidências. Ouvindo isso, Zenith faz uma careta como se tivesse recebido uma tarefa muito difícil. Becker diz que pagará um extra por este trabalho, e ouvindo isso, Zenith concorda. Zenith diz: bem, independentemente de como esta missão corra, quero que você me conte tudo o que sabe sobre meu professor depois, ao que Becker concorda. Então Becker se levanta e algumas moedas caem no chão, algumas de ouro, algumas de prata e o resto de bronze. Becker diz: Zenith, você está olhando para as moedas que caíram. Tenho que pegá-las, mas não tenho muito tempo por causa de reuniões e aulas. Se você estivesse no meu lugar, qual moeda pegaria primeiro? Zenith pensa por um momento, então Becker pergunta: o que você acha? Você pensa que todas as vidas têm o mesmo valor? Nesse momento, Yuman chega e leva Becker para uma reunião. De volta às ruínas, vemos Linga destrancar a porta da casa de Zenith e entrar, dizendo que agora vai dormir na cama de Zenith e cheirá-la à vontade. Então ela encontra Sofia lá, que também havia vindo com o mesmo propósito. Ambas ficam chocadas ao se verem. Então Louie também arromba a porta e entra. As três começam a dar desculpas de que vieram para limpar. Depois de um tempo, vemos as três limpando e Louie também conserta a porta. A cena volta para o Hospital Real, onde vemos Carson passeando com a cachorra do Professor Goldring. Ele diz a Zenith que seu dever no laboratório é passear com Madame Milk, alimentá-la e brincar com ela. Ouvindo isso, Zenith ficou chocado e diz: é só isso o trabalho que você conseguiu no laboratório? Carson explica que o professor está ocupado em uma reunião com 7 grandes nobres agora mesmo. Enquanto ele contava isso, um homem bêbado chega segurando uma garrafa. Carson diz a Zenith que este é o primeiro secretário do professor. Embora ele não faça muito trabalho, ele permanece como secretário porque é um velho amigo do professor. Zenith também ficou chocado observando o comportamento do homem. Então aquele homem joga sua garrafa em direção a Carson, fazendo com que Carson acidentalmente solte a coleira da cachorra, e Madame Milk corre para as ruas, onde é atingida por uma carroça. Carson corre imediatamente, tentando usar magia de cura, e embora sua magia tenha parado o sangramento, a marca da lesão permanece.
Vendo isso, Zenith diz, se o sangramento parou, ela ficará bem. Carson diz, você não entende, o professor ama muito a Madame Milk. Vendo essa lesão, ele vai me expulsar. Ouvindo isso, Zenith avança e tenta curá-la, mas Carson diz, talvez você tenha derrotado o Rei Zumbi por causa do seu poder de mana bruto e imenso, mas a regeneração da pele é uma cura muito sofisticada e está além da sua capacidade. No entanto, quando Carson termina de falar, Zenith já havia curado completamente Madame Milk. Zenith diz, eu até consertei as costelas dela e agora ela pode andar, mas ela deve descansar hoje. Vendo e ouvindo tudo isso, Carson ficou chocado e diz, você está falando como um curandeiro de elite. Em seguida, vemos uma cena noturna onde Human pede a Zenith para dar uma caminhada. Depois de algum tempo caminhando, Human pede desculpas a Zenith, dizendo que se ela fosse talentosa e não, ele não teria que se envolver em todos esses problemas. Ela diz que seu pedido de desculpas pode não significar muito, mas ela ainda quer que Zenith a perdoe. Zenith diz, não há necessidade disso porque estou sendo pago por este trabalho. Se eu não tivesse tido essa oportunidade, não teria vindo ao Hospital Real nem aprendido nada sobre meu professor. Human pergunta a Zenith sobre seu professor. Zenith diz que não sabe muito, mas que sua vida melhorou por causa de seu professor. Ouvindo isso, Human diz que toda a sua vida também melhorou por causa do professor Becker. E afinal, desde que a namorada dele o deixou, ela tem cuidado dele porque ele é seu tio. Ela acrescenta que é inútil de qualquer forma, e a pesquisa dele é muito chata. Zenith pergunta sobre a pesquisa dela. Human diz que sua pesquisa é sobre armazenar medicamentos, como em que temperatura e onde devem ser armazenados. Ouvindo isso, Zenith diz, coisas importantes na vida são frequentemente chatas, e Human ri. Então Carmélia diz por trás, Zenith, outra garota se juntou à sua lista de amantes, e eu dou a ela um ponto de 10. Zenith diz, Carmélia, você deveria parar de importunar as pessoas. Depois disso, vemos Zenith e Human voltando de sua caminhada ao anoitecer. Mas então Carson chega e se ajoelha diante de Zenith pedindo ajuda, e a parte 2 termina aqui. Então, se vocês gostaram deste vídeo e querem a última parte, deixem um like e se inscrevam no canal. Na próxima cena, vemos o Professor Goldring, que parecia estar bastante perturbado. Anteriormente, vimos que ele havia ido a uma reunião com o Lord Fennel, uma das 7 maiores famílias nobres. Desde que ele voltou daquela reunião, ele estava visivelmente perturbado. Seu assistente pergunta se algo deu errado durante a reunião. Mas assim que ouve isso, o professor fica um pouco irritado e responde, você acha que eu estragaria uma reunião com o Lord Fennel? Então temos um flashback da reunião, onde o Lord Fennel contou ao professor sobre uma erupção no rosto de sua filha. Inicialmente parecia uma erupção normal, mas havia começado a se espalhar. O professor lhe diz que estes são sintomas da doença da face estranha. Lord Fennel insiste que deve haver um tratamento para isso, e que ele tinha que encontrar uma cura. A cena volta ao presente. O professor Goldring começa a pensar, embora possa não ser fatal, a forma como a erupção está se espalhando rapidamente significa que as raízes da doença se aprofundaram bastante. Para tratá-la, precisaria ser removida cirurgicamente, o que muito provavelmente deixaria uma cicatriz permanente no rosto da garota. Ele olha para as mãos e pensa, se eu tivesse pessoas e energia vital suficientes, poderia regenerar até a pele e remover as cicatrizes completamente. Mas o Lord Fennel havia dito que sua filha não permitiria que muitas pessoas vissem seu rosto, o que significa que ele poderia trazer no máximo 2 assistentes. Oprimido pelo estresse, o professor sai para visitar a senhorita Milk para aliviar a mente brincando com ela. Mas assim que ele sai de seu escritório, seu assistente, o Sr. Bones, o para e diz, ouvi dizer que sua Milk foi parar debaixo de uma carroça. Ouvindo isso, o professor Goldring entra em fúria e agarra seu assistente pela gola. Ele grita, você fez isso? Se fez, é hora de eu te mostrar o seu lugar. Mas o assistente responde, por que você está tão bravo? Aquele garoto que passeia com a cachorra curou Milk completamente. O professor o solta e corre para a senhorita Milk. No caminho, ele contata outro assistente para confirmar o que realmente aconteceu. E mesmo lá, ele descobre que Cresson curou Milk completamente. O professor verifica Milk pessoalmente e descobre que nenhuma única cicatriz permanece em seu corpo. Milk corre feliz para ele, e ele começa a acariciá-la. Depois disso, nos mudamos para os aposentos de Zenith, onde Zenith, Human e Cresson estavam presentes. Cresson diz a Zenith que lhe foi pedido para curar a filha de um grande nobre. Ele acrescenta, você já ouviu falar da face estranha, certo? Ela tem isso. Zenith diz, essa é uma doença comum. Se o crescimento parou, ela pode continuar uma vida normal. Cresson responde, eu também sei disso, mas a garota se recusa a ir a qualquer lugar com essa cicatriz no rosto. A isso, Zenith diz, então, nesse caso, você terá que operar e remover a cicatriz. Cresson diz, sim, essa é uma maneira, mas as raízes cresceram muito profundamente. A cirurgia definitivamente deixará cicatrizes. E até os livros dizem que, em vez de cirurgia, é melhor deixar essa doença em paz. Então Cresson começa a chorar, e Human pergunta, por que eles sequer te deram esse tipo de responsabilidade? Cresson, ficando um pouco animado novamente, diz, talvez o professor esteja finalmente reconhecendo o meu talento. É por isso que ele me deu este trabalho. Human lhe dá um longo olhar e Cresson admite, tudo bem, eu estava mentindo.
Cresson continua dizendo que o professor já havia descoberto sobre o acidente de Milk, e ele perguntou a Cresson diretamente quem a curou. É quando Yuman comenta então: acho que você roubou o crédito de Zenith novamente, assim como no incidente do zumbi. Cresson rapidamente se defende. Não. Eu contei ao secretário do professor toda a verdade sobre o incidente do Rei Zumbi, mas se eu tivesse contado a verdade sobre Milk também, eles teriam pensado que eu era inútil e me expulsariam da facção. Então ele se vira para Zenith e diz: por favor, irmão mais velho, eu realmente preciso da sua ajuda. Zenith responde: eu não sou seu irmão mais velho, e nesse momento Lily entra com um pouco de chá. Cresson a vê e Yuman diz: esta é a irmã mais nova de Zenith. Cresson sorri e diz: ela é tão fofa. Se você é irmã do irmão mais velho, então isso te torna minha irmã também. Mas Lily apenas franze a testa e diz: eu não preciso de um irmão como você. Na próxima cena, vemos o professor Golding, Zenith e Cresson no palácio do Lord Fennel. Eles foram subitamente convocados para lá. Assim que o Lord Fennel entra, o professor pergunta por que foram chamados com tanta urgência. Lord Fennel explica que a situação se tornou mais complicada. Sua filha, Charlotte, recusou-se a fazer a cirurgia porque não quer nenhuma única cicatriz no rosto. É por isso que ela está completamente indisposta a prosseguir com a operação. Ele acrescenta: professor, eu confio em você. Você certamente pode realizar a cirurgia sem deixar uma cicatriz. Mas agora, cabe a você convencê-la e tirá-la daquele quarto. Todos se dirigem ao quarto de Charlotte. Lord Fennel bate e diz: Charlotte, o professor está aqui. Você deveria deixá-lo te tratar. Confia em mim. Eu já menti pra você alguma vez? Charlotte se levanta da cama e ela é realmente muito bonita, mas ela grita: pai, você ainda não cumpriu sua promessa de aniversário de me dar um cachecol feito de pele de raposa de fogo. E agora você quer me forçar a fazer uma cirurgia? Ouvindo isso, Lord Fennel ficou sem palavras, e percebemos que isso estava relacionado à missão que Aston havia falhado. Prosseguindo, o professor diz a Charlotte: senhorita, sou do Hospital Real. Por favor, confie em mim e deixe-me tratá-la. Mas Charlotte recusa imediatamente. O professor Goldring a avisa: esta doença não vai curar sem cirurgia. Charlotte responde bruscamente: eu não me importo. Não vou deixar uma lâmina tocar meu rosto sob nenhuma condição. Enquanto isso, Cresson diz baixinho a Zenith: esqueça as promoções. Tenho uma ideia melhor. Se eu conseguir impressionar esta garota e me casar com ela, me tornarei instantaneamente parte da nobreza. Sonhando com seu futuro de fantasia, Cresson avança e diz ao professor: deixe-me tentar. Ele então chama Charlotte. Charlotte pergunta: quem é você? Cresson diz: sou o assistente do professor. Ouvindo isso, Charlotte surta ainda mais e grita: por que um assistente está falando comigo? Sua voz não passa de poluição sonora. Belos sonhos diurnos se estilhaçam instantaneamente, e ele diz baixinho: desculpe, e volta. O professor então sinaliza para Zenith tentar. Enquanto Zenith se aproxima da porta, ele pergunta gentilmente: você pode me ouvir? Charlotte retruca: e agora? Quem é você? Zenith responde: sou o segundo assistente. Charlotte estava prestes a começar a gritar novamente, mas Zenith a interrompe. Ele diz calmamente: se você não quer fazer a cirurgia, então não faça. Não é como se você fosse morrer desta doença. Então removê-la do seu rosto não é necessário. No máximo você terá rugas como uma senhora idosa. Ele continua: muitas pessoas com esta condição aceitam seu rosto envelhecido. Algumas até começam a gostar. Isso é tudo o que eu tinha a dizer. Então ele se vira e começa a se afastar. Mas nesse exato momento, Charlotte abre a porta e pede para ele esperar. A cena muda para dentro do quarto. Charlotte olha para o professor e pergunta: então é verdade que meu rosto vai começar a parecer o de uma senhora idosa? Nesse momento, Cresson diz: sim, é verdade. Mas Charlotte o interrompe bruscamente: cale a boca. Sua presença está arruinando a atmosfera do meu quarto. Então o professor explica calmamente a Charlotte: sim, é verdade. Em cerca de um mês, seu rosto começará a se assemelhar ao de uma senhora idosa. E a única maneira de removê-lo é a cirurgia. Charlotte responde firmemente: eu não quero que meu rosto seja cortado e também não quero sentir essa dor. Apenas se livre desse crescimento sem fazer isso. Ouvindo isso, Cresson murmura: essa garota é mimada demais. Lord Fennel diz a Charlotte: querida, se não fizermos nada, essa erupção continuará crescendo. Não se preocupe, o professor Goldring pode curar a cicatriz também. Mas Charlotte insiste não, a menos que ele garanta: eu não vou concordar. E com isso, ela sai furiosa para a varanda. O professor olha para Zenith novamente, e Zenith imediatamente entende que precisa ir falar com Charlotte mais uma vez. Ele a segue até a varanda, onde havia muitos pássaros voando. Ele diz gentilmente: então você gosta de pássaros? Charlotte retruca: por que você está falando comigo? Zenith nota que um dos pássaros estava ferido. Ele a tira cuidadosamente da gaiola e Charlotte explica: eu a encontrei no jardim ontem. Ela está ferida e nunca mais poderá voar. Assim como eu, nunca mais usarei um vestido bonito ou dançarei em bailes.
todos vão me esquecer. Zenith pergunta suavemente. Você quer melhorar? Charlotte responde. Sim, mas eu não quero uma única cicatriz no meu rosto. E pare de falar comigo. Você sequer sabe quem eu sou? Zenith diz calmamente. Sim, você é uma paciente que precisa de tratamento, e eu não me importo se você é da família real ou dos bairros pobres. Para mim, todo paciente é igual. De repente, Charlotte nota que o pássaro ferido havia começado a voar novamente. Ele esvoaça e pousa suavemente na mão dela. Zenith diz, bem, ela está voando novamente. Agora me diga, você também quer dançar de novo? Charlotte fica emocionada e pergunta, isso é realmente possível? Zenith responde, sim, se você quiser que seja. Na próxima cena, vemos o professor se preparando para a cirurgia junto com Zenith e Cresson. Charlotte estava deitada na cama, inconsciente após receber anestesia. O professor se vira para Cresson e diz, você vai realizar esta cirurgia. E lembre-se, não deve haver erros. Cresson já estava tremendo, mal conseguindo segurar o bisturi, mas Zenith intervém e diz, eu cuidarei da cirurgia. Eu guiarei os passos. Você apenas siga minhas instruções. Nesse momento, o professor lembra a Cresson. Você foi quem curou Milk, então é você quem tem que fazer isso. Cresson pega a lâmina com as mãos trêmulas e se prepara para fazer a incisão com base nas instruções escritas nos livros médicos. Mas de repente, Zenith nota algo nas raízes da doença e o impede. Ele começa a escanear o rosto de Charlotte internamente e diz, só porque algo está escrito em livros não significa que esteja sempre certo. Ele instrui Cresson a fazer a incisão de um ângulo diferente. Enquanto Zenith dá as direções, Cresson a segue exatamente. O professor se aproxima, observando atentamente, e diz que está impressionado com Cresson. Mas então Cresson diz, as raízes da doença atingiram os nervos no rosto de Charlotte. Para removê-la completamente, teremos que cortar os nervos. Se não o fizermos, o crescimento retornará. O professor pausa e pensa que, se isso der errado, poderia prejudicar sua carreira e custar-lhe caro nas próximas eleições. Ele decide colocar o risco em Cresson e o ordena a cortar os nervos. Assim que Cresson o faz, o professor de repente começa a gritar com ele. Ouvindo a comoção, Lord Fennel pergunta de fora, o que está acontecendo? O professor responde, meu assistente ignorou minhas ordens e cortou os nervos de Charlotte. Agora teremos que transferi-la para o hospital real para curar, mas o rosto dela ficará permanentemente desfigurado. A verdade, no entanto, era que o professor havia decidido fazer de Cresson o bode expiatório para proteger sua própria imagem. No meio de tudo isso, Zenith já estava farto. Frustrado, ele diz, para regenerar um nervo tão pequeno, não precisamos ir ao hospital real. E além disso, essa garota confiou em mim e concordou com a cirurgia. Como curandeiro, é meu dever ajudá-la. Ele empurra os dois para o lado e começa a cirurgia à sua maneira. Em pouco tempo, Zenith completa a cirurgia de Charlotte com sucesso. O professor ficou em completo choque com o que acabara de testemunhar. Na próxima cena, Charlotte abre lentamente os olhos. A primeira coisa que ela faz é olhar no espelho e diz, pai, o crescimento desapareceu completamente. Lord Fennel lhe diz, sim, a cirurgia foi totalmente bem sucedida. As raízes também foram removidas. Charlotte começa a chorar de alegria e diz que está realmente, verdadeiramente feliz. Então ela se lembra de Zenith e pergunta, qual era o nome daquele assistente mesmo? Antes que alguém pudesse responder, um mordomo diz, senhorita, se bem me lembro, o nome dele era Zeno. A cena muda para o hospital real, onde Zenith e Yuma estavam armazenando alguns medicamentos na sala de suprimentos. Eles estão conversando quando Becker entra. Ele diz a Zenith depois daquela cirurgia, o professor Goldring definitivamente ficará impressionado com você. Nesse momento, Cresson irrompe gritando, irmão mais velho, e anuncia animadamente que ambos foram convidados para o jantar do professor. Todos ficam animados e Becker diz, trazê-lo aqui foi definitivamente a decisão certa. Parece que estamos nos aproximando de completar nossa missão. Na próxima cena, vemos todos se divertindo no jantar do professor Goldring. O professor Golden olha em volta e pergunta se todos já receberam suas bebidas. Em seguida, ele faz um anúncio, como já se comentava, o diretor vai se aposentar no final deste mês e as eleições para a vaga serão realizadas em breve. Ele declara com orgulho que a facção deles é a maior do Hospital Real, com votos mais do que suficientes, e além disso, eles contam com o apoio de um dos 7 grandes aristocratas, o Lord Fennel. Ouvindo tudo isso, Cresson se vira para Zenith e diz, não é tudo tão emocionante, irmãozão? Zenith responde secamente, não sou seu irmão. Cresson franze a testa e diz, não diga isso. Então se vira para Lily e pergunta, né, irmãzinha? Mas Lily faz a mesma cara e responde, não quero um irmãozão como o Cresson. Ouvindo isso, Cresson começa a chorar enquanto come sua comida. Enquanto isso, o professor Goldran levanta um brinde e diz a todos os presentes que eles devem se sentir orgulhosos, pois foram selecionados entre os melhores curandeiros do hospital. Todos aplaudem. Cresson diz, certo, hora de começar a fazer contatos com os figurões. Enquanto isso, Zenas e Lily também começam a se misturar, tentando coletar qualquer informação sobre Alfred.
Um homem diz a Zenas que, na noite em questão, Alfred estava cuidando de Bones porque ele estava completamente bêbado. Curiosos, Zenith e Lily se aproximam de Bones para perguntar sobre Alfred. Bones responde que não se lembra de muita coisa, mas ele se recorda que Alfred lhe trouxe água quando ele estava totalmente apagado. Depois disso, é tudo um branco. Além disso, Bones diz: todo mundo aqui já pensa que sou um bêbado mentiroso, graças àquele Goldrun, mas eu não me importo. Honestamente, a vida é bem menos estressante assim. Lily pergunta: então como você se tornou o primeiro secretário e como você sequer conhece Goldrun? Nisso, Bones se levanta e começa a se afastar. Zenith pensa que ele realmente não parece se lembrar de nada, mas Lily sussurra: acho que ele sabe algo importante. Ela vai até um mordomo, pega mais 2 bebidas e volta. Vamos ver o quanto Bones consegue beber de verdade? Na cena seguinte, Lily tinha conseguido deixar Bones completamente bêbado. Zenith então o questiona novamente sobre aquela noite. Bones balbucia: sim, eu me lembro. Saímos para tomar um ar fresco. Zenith tem uma ideia. Ele decide recriar os eventos daquela noite e carrega o bêbado Bones para fora. Bones, completamente fora de si, confunde Zenith com Goldrun e diz: então, Goldrun, quando você se tornar diretor, finalmente vai virar nobreza? Parece que você ajudou o Lord Fennel de novo. Zenith pensa consigo mesmo: de novo? Isso significa que Goldrun já ajudou Fennel antes também. Bones continua: claro, você não se lembra? 13 anos atrás. Aquele dia mudou tudo pra você. Você estava preso num projeto de pesquisa sem resultados e então aquela explosão aconteceu. Aquela explosão mudou sua vida. Depois disso, com o apoio do Lord Fennel, você se tornou professor e agora está prestes a se tornar diretor. Dizendo isso, Bones desmaia completamente. Na cena seguinte, Zenith diz a Lily: acho que podemos ter perdido algo importante. Nesse momento, Carmilla entra. Zenas ficou surpreso e pergunta: o que você está fazendo aqui? Este lugar está cheio de curandeiros profissionais. Carmilla sorri maliciosamente. Eu só vim me divertir um pouco. E onde há mais perigo, há mais diversão. Lily pergunta: Carmilla, você tem alguma ideia do que aconteceu naquela noite? Carmilla sorri. Claro, nenhum mistério pode ficar escondido de mim. Então a cena muda para a clínica, onde 3 garotas estavam discutindo sobre quem cheiraria o travesseiro de Zenith naquela noite. De repente, alguém entra correndo e anuncia que o irmão de Sofia, Zond, foi gravemente ferido num acidente. Ele foi empalado no estômago por um pilar. Linga e Loy imediatamente percebem que a situação é crítica e precisam ir até Zenith rápido. Mas Sofia diz: o doutor está numa missão secreta agora. Devemos esperar. Se formos agora, isso pode arruinar o plano dele. No entanto, Linga e Loy discordam. Não achamos que temos esse tipo de tempo. Não podemos esperar que Zenith retorne. Enquanto isso, Carmilla começa a explicar sua teoria sobre o que pode ter acontecido 13 anos atrás. O dia em que um pesquisador sem destaque de repente ganhou fama por salvar a vida de um nobre. Ela se vira para Zenith e pergunta: como um curandeiro pode realmente salvar alguém? Zenith responde: curando-o. É assim que um curandeiro ajuda alguém. Ele continua: então talvez tenha havido uma explosão naquele dia, Lord Fennel se feriu, e Goldrun o curou. Carmilla balança a cabeça. Se fosse tão simples assim, se fosse só isso, então por que manter um segredo tão grande? Pelo que Bones disse, acho que a pessoa que Goldrun salvou estava gravemente ferida. Diga-me, alguém nessa condição pode sequer ser curado? Zenith diz: sim, se o coração da pessoa ainda estiver funcionando, eu posso curá-la. Carmilla zomba: não estou falando de algum super curandeiro idiota como você. Estou perguntando se Goldrun conseguiria. Nesse momento, Lily interrompe: acho que entendi agora. 13 anos atrás deve ter havido um acidente que feriu um aristocrata. Um curandeiro como Zenith deve ter aparecido e o salvado, depois foi embora. Depois disso, Goldrun levou o crédito, mas o Sr. Bones o viu fazer isso, e ele tem chantageado Goldrun desde então para manter sua posição. Carmilla acena em aprovação. Lily: estou impressionada. Lily se ilumina e diz: eu poderia totalmente me tornar uma detetive um dia. Bem nesse momento, Cresson aparece e puxa Lily de volta para a festa. Enquanto isso, Zenas e Carmilla permanecem sérios, percebendo que outra possibilidade está surgindo. Zenas diz: quando você mencionou ferimentos da explosão, algo se encaixou. E se houvesse várias pessoas feridas naquele dia, não apenas o Lord Fennel, e se na multidão de vítimas, o professor Goldrun escolheu curar aquele que parecia mais importante ou poderoso, alguém como o Lord Fennel. Mas Zenas acrescenta sombriamente: se ele transferiu a vida restante dos outros para o Lord Fennel, isso seria um crime enorme. Ele se levanta e sai, apenas para encontrar uma comoção na varanda. As pessoas estão olhando para o que está acontecendo lá fora. Cresson lhe diz: parece que algo está acontecendo lá fora. Lily percebe que Uma está lá fora discutindo com os guardas, tentando entrar. Nesse momento, Lori chega com Zond gritando em pânico. Atrás dela, Zofia e Linga também correm para dentro. Zofia a adverte: não grite tão alto.
você vai estragar o disfarce do doutor. Mas Linga insiste, Lois está certa, não temos tempo para esperar. O professor Goldran aparece carrancudo para os demi-humanos e diz: o que essas criaturas inferiores estão fazendo na frente da minha mansão? Ele imediatamente ordena aos guardas que os expulsem. Enquanto os guardas se movem para atacar, Linga nocauteia ambos com um único golpe, e as garotas correm para o jardim. Zofia, agora desesperada, implora a Zenith para curar Zond e se desculpa com lágrimas nos olhos. Todos ao redor começam a sussurrar. Como Zenith sequer os conhece? Zenith pergunta calmamente: o que aconteceu? Lowe lhe diz: Zond foi gravemente ferido num acidente. O professor interrompe. Zenith, qual é a sua conexão com eles? Zenith o ignora completamente e se concentra em Loewi e pergunta: qual é a condição dele? Loewi diz: a respiração dele diminuiu muito. Zofia cai de joelhos, chorando, e implora a Zenith para salvá-lo. Zenith acena com a cabeça. Certo, estou indo. O professor o adverte friamente. Se você sair agora para curá-los depois de garantir seu lugar na facção, nunca poderá se tornar um elite. Mas Zenith nem sequer olha para ele. Ele diz: eu nunca quis ser um elite. Sou apenas um curandeiro normal e vou continuar assim. Então ele se vira para Cresson, sorri gentilmente e diz: cuide-se. Ele pega Lily e pula da varanda. Cresson ficou completamente chocado com tudo o que viu. Nesse momento, o professor Goldran se aproximou e disse: bem, pelo menos você não é um tolo como ele. Cresson ficou ali, emocionado e confuso. Sua mente repassava cada momento em que Zenith havia ajudado os outros de forma altruísta, fosse um animal ou a filha de uma família nobre. Ele sussurrou para si mesmo: ninguém gosta de mim, todos dizem que sou egoísta, mas aprendi o que realmente significa ser um curandeiro com meu irmãozão. E então, sem hesitar, ele pulou também. Ele se virou para o professor e disse: por motivos pessoais, estou me retirando da facção. Enquanto isso, Zenith havia começado a examinar e curar Zond. Assim que Cresson correu para ajudar, Zenith já havia completado a cura. Zond estava bem. Cresson ficou paralisado. Sou um idiota. Saí da facção por nada. Yuman se aproximou dele e disse: você sempre foi um idiota. Eu ouvi o que você disse ao professor. Tenho que admitir, estou realmente impressionada. Cresson retrucou: ah, cala a boca. Só estou nessa confusão por causa de todos vocês. E ele caiu em lágrimas. Zofia se virou para Zenith e perguntou: quem é esse cara, afinal? Zenith pensou por um momento e respondeu: acho que ele é meio que meu irmãozinho. No dia seguinte, vemos Zenith contando tudo a Becker. Becker assentiu e disse: há uma forte possibilidade de que Alfred tenha sobrevivido àquele incidente em sua infância e agora ele está tramando vingança. Ele perguntou a Zenith: quando é a reunião de eleição de Goldran? Zenith respondeu: amanhã. Becker disse: então talvez Alfred planeje atacar lá? Acho que devo estar presente só por precaução. E quanto a você, estou seriamente impressionado com o seu trabalho. Você precisará passar mais um dia na academia como estudante de pesquisa para completar seu período. Como prometido, darei seu pagamento e as informações do seu professor amanhã. Na cena seguinte, Zenith, Lily, Cresson e Yuman celebram uma festa de despedida para ele. Durante a festa, Cresson descobre a verdade completa de que o professor Becker havia contratado Zenith para descobrir a verdade sobre Alfred. E na realidade, Zenith administra uma clínica clandestina. Cresson começa a chorar de novo. Irmãozão, o que farei quando você for embora? Nesse momento, Lily diz: a propósito, não sou irmã de Zenith, sou a esposa dele. Zenith responde rapidamente: essa garota ainda está mentindo. Cresson, agora completamente bêbado, murmura: talvez eu tenha bebido demais? Juro que vejo algo como um espectro atrás daquele pilar. É quando Carmila sai e Zenith pergunta: por que você está lá fora? Carmila diz: porque esses dois estão terminando minha bebida favorita. Zenith suspira: eu sei que você roubou isso da casa de Goldran. Yuman ouve isso e fica absolutamente chocada. Apontando para Carmila, ela solta: Zenith? Zenith responde calmamente: não se preocupe. Ela é uma boa pessoa no fundo. Carmila cora e diz: só Zenith tem permissão para dizer essas coisas sobre mim. Ela então se vira para Yuman e Cresson e adverte: se vocês dois terminarem esta bebida, eu os amaldiçoarei, e seus descendentes também. Não se esqueçam disso. No dia seguinte, Cresson ainda estava chorando porque Zenith estava prestes a partir. Yuman agradece a Zenith por tudo e lhe entrega uma carta contendo os detalhes sobre seu pagamento e seu professor, também sobre algo que Becker havia deixado em seu escritório. Zenas e Yuman vão recuperá-lo, abrem uma gaveta e encontram algo dentro que choca os dois. E então, a cena corta para a festa de eleição de Goldran. Quase todos na sala estavam inconscientes ou mortos, e lá, parado sobre o corpo do professor Goldran, estava Becker. Sangue escorria da boca de Goldran, então vemos um flashback de alguns momentos antes, onde todos estavam desfrutando da festa de celebração do professor Goldran. Nesse momento, Lord Fennel chega e parabeniza o professor.
Os dois começam a relembrar um incidente que aconteceu 13 anos atrás, quando a pesquisa do professor Goldrun havia falhado e ele estava planejando retornar à sua cidade natal. Naquela mesma época, uma explosão ocorreu no laboratório do Hospital Real, ferindo muitas pessoas. Vendo isso como uma oportunidade, Goldrun pensou que se pudesse salvar a vida de um aristocrata, poderia usar isso para impulsionar sua carreira. Então ele tomou uma decisão fria de sacrificar a energia vital das outras pessoas feridas para salvar o Lord Fennel. Mas o que ele não sabia era que Bones havia secretamente tirado uma foto dele durante o ato. Bones mais tarde usou essa foto para chantagear Goldrun e garantir a posição de primeiro secretário. De volta ao presente, retornamos à cena da festa onde Becker entra com vinho e parabeniza o professor Goldrun. Ao vê-lo, Goldrun pergunta: "Então você veio para se aproximar do seu novo diretor, não é? Diga-me, aquele novo estudante de pesquisa foi sua recomendação? Eu estava começando a gostar um pouco dele, mas acontece que ele é tão inútil quanto os outros." Na cena seguinte, Lord Fennel se levanta para falar na frente de todos, e assim que ele está prestes a revelar o que aconteceu há 13 anos, o professor Goldrun o interrompe rapidamente. Fennel, no entanto, deixa pra lá e convida Goldrun a se apresentar e fazer seu discurso. Enquanto Goldrun começa a falar, a cena corta para Zenith e Yuman, que encontraram a fotografia que Bones tirou todos aqueles anos atrás. Yuman ficou chocada ao ver Alfred inconsciente na foto, mas o que realmente a assusta é ver outra mulher no quadro. A cena então volta para a festa onde vemos o professor Goldrun de repente abrir os olhos, sangue escorrendo de sua boca. Logo percebemos que todos haviam bebido o vinho trazido por Becker, e ele estava envenenado. Becker calmamente diz a Goldrun: "O vinho que todos beberam estava misturado com veneno." Ele continua: "Veneno e remédio são apenas dois lados da mesma moeda, e por acaso sou um especialista em ambos." Goldrun, horrorizado, observa enquanto Becker explica: "Esta toxina foi projetada para nocautear todos, e lentamente, dentro de 1 hora, todos aqui morrerão. E quanto a você, professor Goldrun, sua dose foi um pouco mais leve, mas nem mesmo você sobreviverá mais de 2 horas. Eu fiz isso intencionalmente porque queria recriar aquele momento de 13 anos atrás." Goldrun, tremendo, pergunta a ele: Como você descobriu?" Becker responde: "Eu suspeitava disso há muito tempo." Mas graças ao nosso talentoso estudante de pesquisa, essas suspeitas se tornaram certeza. Foi por isso que envenenei o vinho, para que eu pudesse recriar aquela cena novamente. E agora, professor, você deve fazer uma escolha. Ele se inclina e diz: "Quem você vai salvar desta vez? Você mesmo, Lord Fennel, ou outra pessoa? Cabe a você agora decidir qual vida tem mais valor, assim como você fez 13 anos atrás, quando sacrificou todos os outros para salvar o Lord Fennel." Ele faz uma pausa, seu tom amargo. "E entre aqueles que você sacrificou estavam Alfred e minha noiva." Ele olhou diretamente nos olhos de Goldrun. "Então agora chegou a hora. A vida de quem você vai salvar?" Nesse momento, o professor Goldrun diz: "Você deve ter o antídoto para este veneno. Dê-o para mim agora mesmo, e tentarei reduzir sua punição." Ouvindo isso, Becker bebe o vinho envenenado ele mesmo e responde: "Agora eu também me envenenei. Isso significa que você tem mais uma vida para salvar. Então eu sugiro que você se concentre em decidir qual vida vale a pena salvar." Então vemos o professor Goldrun se levantar e começar a absorver a energia vital de todos ao seu redor para se curar. Becker ficou chocado com isso e disse: "Então essa é a decisão que você tomou? Que pena. Eu lhe disse que sua dose era a mais leve, o que significa que você tinha mais energia vital restante. Você poderia ter usado isso para salvar todos os outros." Goldrun zomba e diz: "E daí? Minha vida vale mais do que a de qualquer outra pessoa aqui." Enquanto isso, o veneno começa a afetar Becker também. Nesse momento, Zenith, Yuman e Cresson chegam. Yuman grita: "Professor Becker, encontramos a foto na sua gaveta. Depois de ver sua noiva nela, suspeitamos que você estaria aqui." Ela pergunta a ele por que ele fez tudo isso. Ouvindo isso, Becker recorda o momento de 13 anos atrás, quando ele e sua noiva eram jovens curandeiros tentando salvar a todos. Mas depois de ser informado de que ela havia morrido num acidente, ele se dedicou a fazer remédios e salvar vidas em sua memória. No entanto, após aquela festa de jantar, Alfred revelou a ele que não foi um acidente, e a partir de então, Becker foi consumido pela vingança. Ele diz: "Quando soube que era assassinato, não consegui mais ficar calmo. Mas sem provas e com Alfred desaparecido, eu não podia acusar diretamente o professor Goldrun. Foi por isso que contratei Zenith." Becker pede desculpas a Yuman, mas antes que ela possa responder, Cresson o interrompe gritando: "Eu entendo o que você passou. Se algo assim tivesse acontecido com minha noiva, eu também não teria aguentado. Mas não somos todos curandeiros, não é nosso trabalho salvar vidas." Enquanto ele continua, Zenith o interrompe e diz: "Becker, você me perguntou qual moeda eu pegaria primeiro, certo? Essa foi uma pergunta estúpida.
Eu pegaria todas as moedas porque era pobre e entendo o valor delas. Então Zenith dá um passo à frente e acrescenta: se eu não fizer algo agora, você será acusado de assassinato em massa, e até Yuman será afetada. Ele começa a curar a todos. Vendo Zenith usando apenas um feitiço de cura básico, Becker ficou atordoado. Ele diz: esse feitiço pode reparar danos, mas não removerá o veneno. Zenith responde: estou impulsionando as habilidades de cura naturais de todos. Eventualmente, o veneno sairá de seus sistemas por conta própria. Agora é uma batalha de resistência entre seu veneno e minha magia de cura. Zenith continua curando a multidão, e Cresson e Yuman também começam a ajudar aqueles em estado crítico. Becker diz: eu já achava você notável, mas isso está além disso. Zenith sorri e responde: você poderia dizer isso. Eu nunca tive educação formal de qualquer forma. Becker pensa em sua noiva, que queria se tornar uma curandeira para salvar vidas, mas Goldran a matou apenas para se tornar o próximo diretor. Ele pensa: eu não podia suportar ver Goldran ascender à posição de diretor. Lentamente, todos começam a acordar e Becker cai de joelhos e agradece a Zenith. Zenith diz: não precisa me agradecer, mas estou exausto, então gostaria de um pagamento bônus. Então vemos que o professor Goldran ainda não estava curado e Zenith está diante dele. Goldran o comanda: cure-me. Mas Zenith responde: talvez você tenha esquecido, você me expulsou da sua facção. Então você não pode mais me comandar. O professor Goldran se vira para sua facção e os ordena a curá-lo, mas todos eles agora perceberam o quão pouco ele valoriza a vida dos outros e ninguém se move. Zenith dá um passo à frente e diz: eu posso salvá-lo, mas só se você me pagar muito, pois estou realmente cansado. Ele tira um papel e anota uma quantia enorme. Goldran grita dizendo que nunca pagará tanto. Zenith começa a se afastar até que Goldran, em pânico, concorda em pagar. Nesse momento, Lord Fennel chega, e descobrimos que nem mesmo ele sabia a verdade completa até agora. Na cena seguinte, mudamos para o quartel-general dos Cavaleiros Reais, onde Becker estava sendo interrogado. Zenith e Yuman o visitam. É revelado que Zenith usou a influência de Krishna para arranjar este encontro para que Yuman pudesse ver Becker. Krishna, presente ali, diz: eu não sabia que você inventaria uma desculpa dessas só para me encontrar, ao que Zenith responde secamente: na verdade, vim ver Becker, não você. E depois de ouvir isso, Krishna fica emburrada. Yuman pergunta a Becker: você não queria realmente envenenar ninguém, queria? Becker fica sério e responde: não. Eu fiz um veneno que apenas nocautearia as pessoas por um tempo. A ideia era fazer Goldran pensar que estava morrendo para que ele confessasse seu crime. Mas alguém adulterou o veneno, suspeito que tenha sido Alfred. Ele pode ter vindo ao hospital um dia antes da festa e alterado o vinho. Sou culpado. Eu sabia que algo estava errado com o veneno, mas naquele ponto eu não me importava se as pessoas morressem. Krishna então diz: não se preocupe com Becker, sabemos que ele não pretendia matar ninguém. Então, como vice-capitã, usarei minha autoridade para libertá-lo. Yuman se levanta e a agradece, e os dois começam a sair. Enquanto saíam, Zenith olha para trás, para Becker. Becker diz: você está pensando no Alfred da foto, certo? Zenith responde: não acho que ele sobreviveu àquele acidente. Então quem ou o que era aquele Alfred que eu vi? Becker concorda e diz: essa não é apenas uma vingança de 13 anos. Você arruinou o que quer que fosse o plano dele. Então talvez você seja o próximo. Mais tarde naquela noite, vemos o mesmo homem misterioso que transformou Aston no Golem. Ele também foi quem adulterou o vinho na festa de Goldrin. Enquanto o vento sopra, sua capa se levanta e percebemos que ele não é humano. Ele é algo que possuiu o corpo de Alfred, uma entidade maligna. Na manhã seguinte, Zenith se despede de Elmen e Cresson, que ficam ambos tristes por vê-lo partir. Então vemos Zenith, Lily e Carmilla em uma carroça, retornando para sua clínica subterrânea, e é assim que este anime chega ao seu fim. Então, pessoal, se vocês gostaram deste resumo do anime, não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal para que possamos alcançar nossa próxima meta de 15 mil inscritos o mais rápido possível.